E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vamos para mais um Falar Morgulhos, dessa vez para falar sobre os acontecimentos do episódio 2 da terceira temporada de House of the Dragon. Bora! E aí, gente, eu sou a Vitória Cunha. Meu Deus do céu, a gente acabou de ver a Alemanha ser eliminada. Eu tô no hype. A soberba voltou. Gente, se vocês estiverem ouvindo uma barulheira de vuvuzela, esse caralho aqui fora, é porque a gente acabou de... Exato. A gente tá gravando no exato momento em que a Alemanha é eliminada da Copa do Mundo e o povo tá comemorando Rainha aqui fora. do trono, Alemanha eliminada e Brasil eliminando o Japão. Hoje é o dia, hoje é o dia. Vamos lá. Hoje é o dia. Bora! Então, ó, é o seguinte, primeiro ponto aqui. Este episódio tem a maior nota dos episódios de House of the Dragon até hoje no IMDb, 9.4 no momento que a gente tá gravando esse episódio. Pode vir a cair, né? Igual da semana passada, começou com 9.4, depois virou 9.3 ali, mas ainda assim é uma baita nota. Não chega perto das maiores notas de Cavaleiro dos Sete Reinos e Game of Thrones, que são 9.9 e 9.8. Mas ainda assim é um baita de um episódio. E na minha opinião, já falo aqui de antemão, é o melhor episódio de House of the Dragon que a gente teve até hoje. E você, Vit? Eu concordo de verdade. Assim, acho que os pontos que a gente vai tratar são muito superficiais. Ia ser um puta final de temporada. Gente, isso Uhum. sim é sabor Game of Thrones. Isso, se fechasse a segunda temporada com o episódio passado, né, de pré ali, que a gente sabe que os penúltimos episódios sempre, né, macetam ali, sempre é uma explosão. E esse, nossa, esse final. Cara, ele tem tantas camadas, atuações excelentes. Alguém entrega esse M direto na mão de Emma Darcy. Que episódio bom, galera, de verdade. Eu tô agora um pouco assim. A gente falou no pré, né, sobre a gente tá meio pessimista, porque o Ryan Condal é o Ryan Condal. Mas a gente também comentou que saiu, acho que no Hollywood Reporter, que né, os críticos estavam dizendo que o episódio 3 e 4 eram os mais bem avaliados da temporada e que estavam sendo falados pelas críticas como os melhores de toda, né, de toda House of the Dragon até agora. Então, se esse episódio 2 não tinha entrado nessa lista do 3 e do 4, o que que a gente tem pela frente, né? Vamos falar sobre como foi essa jornada. Que episódio. Exato, e isso que a Vit falou também é uma verdade. A segunda temporada era pra ter tido 10 episódios, assim como a primeira teve. E a HBO deu a ordem deles mudarem a estrutura e fazerem 8 episódios na segunda temporada e 8 nessa. Então, o que a gente tá vendo aqui era pra ter sido o season finale da segunda temporada. Era pra gente ter acabado a temporada assim e aí voltar só agora, 2 anos depois. Em termos de ansiedade, eu preferi do jeito que foi feito. Em termos de estrutura narrativa, seria muito mais condizente que este fosse o último episódio da segunda temporada. Por vários motivos, né? A gente teria a Batalha da Goela sendo aquele nono episódio histórico de Game of Thrones, que sempre tem um grande acontecimento, Batalha dos Bastardos, Casamento Vermelho e por aí vai. E porque este episódio aqui, ele tem uma estrutura de último episódio pela forma que ele termina, né? A Rhaenyra sentando no trono de ferro, a gente conclui um arco e aí teria a terceira temporada para lidar com o próximo arco, que seria os dos verdes tentando ressurgir e da Rhaenyra tentando se manter nesse posto, né? É difícil você chegar lá, mas é mais difícil ainda você manter aquilo. Você travou? Você te trava, não sei, será que fui eu que travei? Aqui pra Eu mim foi travei? você. Peraí, vamos deixar ver se volta, porque aqui é como se você Tá tivesse normal? travado. Ih, caralho. Porra. Deixa eu fechar, vou fechar minha câmera. Se for eu vou, tipo, trocar a câmera e ver se volta. E aí? Agora Voltou? voltou. Agora voltou. Ok. Ok, não sei o que aconteceu. Tipo, você só congelou. É isso. Mas foi, Agora eu acho que voltei também? foi certinho. Você voltou. Então tá Eu bom. tô no teste de gravar minha tela também, então, se tudo der certo dessa vez, pode ajudar também nisso das câmeras. Vamos ver como é que vai fazendo os Sim. testes. Ok, vamos lá. Voltando. Eu falei lá de isso ser estruturalmente o último episódio de temporada. Isso. Aí você quer continuar daí ou eu continuo falando? Eu concordo plenamente com tudo que você falou, não tenho o que adicionar. Manda bala. Então é isso. E aí, vamos então agora de fato para o começo do episódio. A gente começa na Batalha da Goela ainda, né? No final da batalha. Então a gente vê debaixo da água
como o céu fica tomado pelo fogo, tal, fica tudo vermelho. E aí a gente vê os três dragões da Rhaenyra que estavam esperando pra emboscar a Vhagar, vão chegando aqui na batalha. É, o Vermitor, a Zaprata e o Smoke, e a Baela ainda tava ali procurando o Jace, né? Ela pegou o corpo dele pra levar de volta pra Rhaenyra, chorando, tudo mais, uma cena muito pesada e bonito ao mesmo tempo ver a Mundancer voando ali com aquela calma, né? É um dragão mais dinâmico, mas aqui ela tá indo, tipo, pesar. E aí já vai direto pra cena do Jace sendo levado em Pedra do Dragão, que é pesadíssima. Cara, é poético ver os dragões dançando, múltiplos, né? Quando a gente vê múltiplos dragões no ar, assim, juntos, sempre lembra a gente, né? Que é a dança dos dragões de fato. Como a gente tinha comentado no episódio passado, no livro, a Batalha da Goela, ela acontece de uma maneira um pouco diferente, a gente já trouxe esses detalhes, e esses três dragões, eles participavam ativamente da batalha junto, né? O Chip Stealer estava ali com a Rhaena, o Chip Stealer estava com a Ortigas, né? A Nettles. E aí eu acho, agora pensando também, não sei se a gente acabou falando disso ou não, mas eu sei que a gente não pode falar de ser crível ou não, porque a gente tá falando de um show sobre, né, que tem dragões. Mas quando a gente tá falando ali, né, no livro de todos esses dragões e ter baixas, né, nessa batalha, eu acho que faz mais sentido ter menos dragões e deles aparecerem agora. Para do tipo, meio que mostrar uma vitória um pouco mais substancial e dando peso, né, no caso da escolha narrativa de ter sido um acaso, a perda que aconteceu e tudo mais. Então, eu acho que é interessante eles virem para terminar, né? Eles chegam ali depois que a Alice Rivers fala: oh, o negócio ali aconteceu. Vai lá, corre lá pra resolver o negócio. Então eles fazem essa limpa ali, terminam a batalha. Eu acho que isso também possibilita a Baela, porque ela tava já dando aquelas voltas ali quando ela vê que o Jace foi atingido. E aí eu acho que só depois que eles chegam que ela deve conseguir, né, descer ali. Fiquei pensando na dinâmica disso, na mecânica. Como é que ela conseguiu fazer isso? Será que Baela Lua dá uma boiadinha pra ela conseguir puxar o corpo do Jace? Ah, Não eu acho sei. que a. Eu não sei também, porque ele tava em cima, né? Porque faria É, sentido pra mim a Baralua pegar o corpo com as garras dela tipo, e ir voando. dar aquela catadinha faria sentido também. Mas, nossa, dói demais ver a Beyla ali abraçada com o noivo dela, né? Poxa, que cena pesada, que cena bonita. E a chegada do corpo ali pros Dragon Keepers, né? Pros cuidadores dos dragões que abraçam ali o corpo do Jace, posicionam ele ali de uma maneira quase cerimonial, né? Para apresentar o corpo. E o Sir Laurent, né? Eu não sei falar o nome É, dele. é, Laurent vê ali, ele fala: Nossa, olha o tamanho da cagada que eu ajudei a fazer, né, gente? Que coisa. é. Aqui, aqui é o momento Emma Darcy, né? A gente pode definir dessa forma. Eu acho que dois Ok. atores que se destacaram muito nessa temporada são o Anthony Starr e Emma Darcy. E eu acho que os dois deveriam ganhar todos os prêmios que eles disputarem, por mais que eu acho que é improvável, justamente porque a academia costuma premiar The Pitch, Com certeza. Succession e todas. Leva tudo. Agora White que não tem mais Lotus, dever, exato. leva tudo. E todas essas séries que sempre é a mesma coisa, então meio que perde a graça. E se esses dois não receberem os prêmios pelas interpretações que eles entregaram, aí, tipo, já nem tem mais por que ficar assistindo essas premiações, porque vai ser sempre a mesma coisa. Concordo E, plenamente. então, o Jace entra, a Rhaenyra fica falando, por mais que ela já saiba o que aconteceu, né? Ela não quer acreditar, é uma situação de negação ali. É a E, negação, né? O mano, estado de luto, as fases do luto ali. Ela usa o tom maternal, né, pra falar com ele como se fosse uma criança que quebrou alguma coisa em casa e ela chama ali por ele. E, nossa, aquilo me despedaça. Puta, que momento de Emma Darcy, meu Deus. muito. E aí o Sir Lorent, primeiro que eu achei meio bizarro ele já tirando ela do corpo do Jace ali, eu acho que ele nem tinha que se meter nisso. E aí depois ele se posiciona e fala, ó, eu fiz merda aqui, eu dei a minha vida pela sua, então. E ela fala, isso aí não vai adiantar em nada. Meu filho não vai voltar, não sei o que, não sei o que, lá, e pronto. E ela fala o que você queria que ela tivesse falado, né? Que todo mundo ali se omitiu. Não foram só o Jace, a Beyla e o Laurent. Foi todo mundo, que todo mundo ouviu, todo mundo sabia o que ia acontecer e ninguém ajudou. Exato. Mano, E aí ainda destaca que a gente vai ver essas conversinhas, que uma das poucas pessoas ali que não traiu ela
Foi a Missária, porque tava trancada Tava no dentro. quarto É. junto com ela. E aí isso também agrega na narrativa da Missária, que a gente depois vai ver as meninas brigando pela Rhaenyra. Nossa, muita mulher loira, loira de alma, loira física, brigando pelas atenções da Rhaenyra. A gente tem a loira ruiva, né, e crente, a loira prostituta, ex-prostituta, e a loira Daemon, que, né, com a espada dele. E é isso. Muitas loiras. Exatamente. E a loira Kristen Cole que não superou até hoje, né? Loira... Não, Kristen Cole não é uma loira, ele não tem espírito de Não loira. tem espírito de loira? Eu não sei essa. Eu não sei o que é o Brienne espírito de loira. Hightower, o Brienne Hightower é uma grande loira. Só pra vocês não Tá. entenderem nada, gente, sigam a Gabi Marques no TikTok, no Instagram. Eu sou grande fã da classificação de loiras que ela traz para o mundo e das classificações de classificação GRS, loiras, não, não é? Loiras, LRS, loiras, rivalidade e subtexto gay. Casa do Dragão passa em todas. Tem muita rivalidade, muitas loiras, e agora o subtexto gay nem é mais subtexto, gente. É texto mesmo. Muito bom. Desculpa, desviamos É. do assunto. Continuamos. E aí a gente volta pra Goela um pouquinho. O Alien tá procurando o Corlys, chamando pelo nome, né? Porque tem muita gente ali, não sabem que ele é filho e tudo mais. E depois a gente já, pra acabar essa parte, a gente já vê que o Adam também está ali procurando com o Seasmoke e a Baela, né? Então é a neta dele e os dois filhos bastardos. A Baela já sabe que eles são filhos do Corlys. Ela fala, seu irmão me contou, então é a boca aberta. O Adam se enquadra em loira, que eu não manjo isso daí. Se enquadra, né? Ou não? Adam. Eu acho que não, eu acho que ele ainda não Não? ascendeu. Talvez ele tenha Tá, potencial de loira, pode ser, tá pode bom. ser. Jace era Mas é uma loira. fofoqueiro. Tá. Hippie Jace, loira, Mas loiraça. é fofoqueiro. E aí a gente vê. Boca de sacola. Pra quem lê o livro é legal ver o Alien e a Bella. Não vamos discorrer muito sobre isso, porque seria spoiler. Mas é legal ver os dois conversando ali, eles tendo esse primeiro contato. E aí logo depois eles encontram o Corlys e o Corlys legitima os dois. Agora não é mais Alien do Casco e Adam do Casco, é Alien Velaryon e Adam Velaryon. Pra quem lembra em Game of Thrones, isso acontece com Ramsay Bolton, que Ramsay Bolton antes era Ramsay Snow, ele tinha o nome de bastardo, e aí o pai dele vai lá e legitima ele vira Ramsay Bolton. E aí na Batalha dos Bastardos ele fica chamando Jon Snow de bastardo toda hora, sendo que ele também é um bastardo de nascimento, tipo, ele foi legitimado depois, né? Mas eu achei bem legal essa Cara, cena e eu achei que o Alien ia ficar puto, tá? O que você achou? então, eu vou te trazer um ponto, porque eu também tinha entendido que ele tava falando com os dois, mas logo antes da gente gravar agora, eu tava assistindo um pedaço do vídeo da Carol Moreira e ela entendeu que ele tava falando só com o Alien, que ele não estava falando com o Adam. Quer dizer, é isso, com o Alien só com o Alien e não com o Adam. Do tipo, que ele não estava incluindo os dois, que ele estava falando apenas com um filho. Mas qual que E aí eu seria o fiquei, tipo, entendimento disso? de que ele tava colocando ali do tipo, vou reconhecer você a única pessoa. Não foi o meu entendimento. Eu achei que ele tava falando com os dois. Eu Mas, também. depois dela falar isso, eu pensei, tipo, será que, por exemplo, tem a preview do próximo episódio, que provavelmente a cena que a gente vê ali é a da Rhaenyra e do Daemon especificamente, porque ele é cavaleiro, né? Ungindo os três sementes, quando eles estão lá em Porto Real. Então tem a cena ali deles ajoelhados, e então provavelmente a gente vai ver eles sendo ungidos cavaleiros. Será que eles estão falando como se, tipo, ele só tá falando com um porque o outro vai ter a própria vida dele e como cavaleiro ele pode escolher um nome, né? Será que ele vai querer manter o do casco para homenagear a mãe dele? Será que esse, né, ele vai continuar com esse nome como nome de cavaleiro? Será que esse é o rolê que eles estão falando? Mas não ficou claro para mim como surgiu essa dúvida dela. Eu pensei, acho que teve mais gente que pode ter visto dessa maneira, e daí a gente vai ver no próximo episódio o que realmente aconteceu. Mas eu concordo com o Marcos, eu achei que ele tava falando com os dois, né? Falando, ó, gente, eu não tenho casa, não tenho teto, não tenho grana, mas eu posso te dar isso aqui que é o meu nome. E é isso. Porque é triste, né? É, Maria Alta com todos os tesouros, todas as riquezas do Corlys que ele, né, angariou durante todos esses anos, ele realmente não tem mais nada, não tem teto, não tem riquezas, não tem nada. ah, deve ter sobrado coisa aí, sim. Ele tava sendo dramático. O Corlys também é um senhor, é bem dramático às vezes, viu? Ele falando. É.
Ele foge de discussão. Quando a Rhaenys começa a falar, ele, vou, não sei o que. A Bella tem uma hora na segunda temporada que dá uma enquadrada nele, ele, não sei o que lá, deixa quieto, não sei o que, e sai andando. Então, ele foge das discussões, ele é meio dramático. Eu acho que sobrou bastante coisa, assim. E eu não tive. Eu vi uma vez só, eu queria ver mais uma vez antes da gente gravar aqui, mas esse negócio de jogo do Brasil tirou toda a minha rotina hoje. E. Porém, eu tive entendimento que é pelos dois, justamente porque antes disso tudo começar, na segunda temporada ainda, ele era muito mais próximo do Alien pelo estilo de vida. Ele odiava o estilo de vida do Laenor e, consequentemente, odiaria o do Adam também. Só que quando o Adam consegue um dragão, a primeira coisa que o Corlys faz é entrar lá e dar os parabéns pra ele. E aqui quem resgata o Corlys é o Adam de novo, o Adam que dá a mão pra ele, levanta ele. Então, pra mim, aqui é um nível. Ele não tem motivo nenhum pra tirar um, sabe? Ou transforma os dois ou não transforma ninguém, seria até meio rude, sabe? Sei lá, talvez assistindo de novo eu possa ver o que a Carol viu, porque a Carol também é muito foda. Mas eu não tive esse entendimento de primeiro momento, não. Inclusive, esqueceu de comentar nesses últimos episódios, a gente está entrando na temporada e com o primeiro episódio, quando a gente estava discutindo de como que a gente achava que era a sucessão do Laenor, né? Se era do Laenor, se era do Corlys, os dois filhos. E eu tinha esquecido totalmente que no livro, depois, durante a semeadura, o Adam tenta. Sempre confundo os nomes dos dois. O Adam é o do Corlys. Não, o Não, o Alien é o do Adam é o que Corlys. tem dragão. O Alien também tenta um dragão. Sim, Ele durante a tenta. semeadura, ele também tentou pegar um dragão, ele tentou pegar um lobo Sim. ovelha. E ele, tipo, se queimou e ficou, tipo, com marcas, né, do rosto, na perna, durante, né, o resto da vida por causa desse acidente. Então, que isso também seria um fator se a gente estivesse falando, talvez eles sejam de pais diferentes e ti. Talvez esse seja também um outro argumento para quem segue também essa linha de teoria de paternidade e tudo mais, que um conseguiu o dragão e o outro não. Exato, os dois tentaram, aqui na série eles tiram isso e eles meio que deixam claro que é tudo da mesma mãe, mas no livro eu gosto muito dessa teoria do Laenor ser pai de um deles, sabe? Eu acho que é Sim, bem da hora também. também acho. Mas aí beleza, a gente tem esse momentinho fofo da família Velaryon aí, que no meu entendimento foi pra todos eles. E a gente vai agora para o Vale, com a Lady Jane Arryn recebendo a Rhaena depois dela ter feito a maior merda da face da Terra. Dessa vez o Robovelha está ali quietinho, olhando a sua montadora, paradinho, não tá causando, não tá rebelde. Mais uma coisa que falaram no Twitter e que faz sentido, para justificar também toda a forma com que a Robovelha ou o Robovelha lidou com essa batalha, é que provavelmente o único dragão que o Robovelha tenha tido contato até hoje é o Canibal, que tem esse nome porque Sim. come outros dragões. Então, porra, vai ver dragão, vai falar, meu Deus, eu vou arrebentar esses dragão, velho. Tá ligado? Cara, se a gente, considerando que eles tiraram o Robovelha de Pedra do Dragão pra colocar no Vale, eu acho que nem o Canibal, porque o Canibal e o Grey Ghost seriam dragões selvagens de Pedra do Dragão, eles estariam em Pedra do Dragão. Então, é realmente isso. A gente imagina um cachorro que nunca viu cachorro, um gato que nunca viu um gato. Lógico que vai ficar assustado. Tipo, ver um É, eu. humano já deve É, ser difícil, mas já se acostumou com as ovelhas. Mas ver um bicho predatório, tal qual você, né? Aquela coisa assim do tipo, mas é a mesma coisa, deve ser terrível para a cabeça de um dragãozinho que tava lá vivendo na paz de Deus, com a falta de ortognática dele. Tadinho. é. E tipo assim, maior vai marcar território também, né? Mas eu não Exato. lembro se eles chegam a falar que Robovelha saiu de Pedra do Dragão porque os dragões na dança começaram a comer muito mais. Eu não sei se chegam a falar isso, mas ele tava no ninho desde sempre, né? De novo não faz sentido, mas tudo bem, você já explicou semana passada o motivo. E a Jane Arryn, ela é uma personagem interessante porque ela teve, pra se tornar a Lady do Ninho, do Vale, ela teve que prender os tios, ela teve que fortalecer o nome dela ali no trono e conseguir isso usando a própria força dela, sem casamento, sem nada do tipo. E até por isso que ela simpatiza com a Rhaenyra e por isso que a Rhaenyra ganha o apoio dela também, né? Então ela é uma personagem bem interessante da gente ver e forte de intenções. E ela fala pra Rhaena, ó, a rainha vai ficar puta com você, não sei o que lá, vaza. E a Rhaena fala, eu nem tinha notado isso,
que ninguém sabe que era ela. Porque só o Jace viu e o Jace morreu. Só o Então, Jace. depois até o Daemon conversa com a Rhaenyra e ela fala, foi um dragão selvagem, roubou ovelha e tal, não sei o quê. Aí o Daemon, mas porra, como que os verdes conseguiram? E ela fala, não sei, a gente tem que lidar com isso. Então eles não sabem quem tá montando roubo ovelha ainda. Mas como que Nesse ele sabe? momento. Eu vou te perguntar isso. Será que eu fiquei um pouco confusa até nessa parte. Como que ela sabe que é o roubo velho? Não sei se é roubo ovelha, acho que eles chegam a falar um dragão selvagem, porque a Beyla Não, falou. ela fala o nome. Ela fala o nome. Eu fiquei assim, você sabia quem era, meu anjo? Do tipo, vocês tinham conhecimento de que tinha um dragão no vale? Era tipo só uma coisa que vocês Tem, não porque o contaram Daemon pros seus fala. filhos? Não, o Daemon fala, Three Wild Dragons. Ele fala na segunda temporada quando eles estão vendo os montadores. Por isso que eu acho que o Roubo Ovelha saiu de lá por causa da falta de comida. Porque o Daemon chega a citar os selvagens que tem por ali também, Entendi, daquela entendi. região. Aí faz mais sentido. Eu falei, Então, nossa, como é que ele vai saber o nome do dragão? Tipo, da onde você tirou isso? Mas beleza, agora fez mais sentido. Parênteses. A Beyla falando Baila Lua em valeriano, que a gente tem até, né? foda. A gente aprendeu como fala Cyrex com sotaque valeriano. Syrax, foda. Sirax. Nossa, arrepiei, arrepiei. Foi delicioso, foi Caralho. gostoso, foi maravilhoso. Diferente, o Baila Lua, né? O Vermax era só Vermax, Arax era só Arax, Vermitor, Caraxes, etc. Só tem uma, né, a flexão ali da sonoridade. Mas Baila Lua, é outra coisa. Chip Stealer também, pelo visto, é outro nome. Do tipo, é um nome em valeriano. Eu até queria ter notado Baila Lua, mas eu achei lindo. Nossa, a menina que faz a Beyla mandou muito bem no valeriano. E a menina que faz a Reina também. Pontos para ir pro valeriano das duas, que ficou muito, muito bom. Depois eu pesquiso lá como é que é o Baila Lua, mas a sonoridade é linda. Acho que é um lílio no final, assim. Ai, é muito bonito. Amei. E eu tenho que fazer um desabafo aqui, porque essa semana inteira, do nada, eu ficava da hora, imitando a Reina falando, porque ela falava assim, meu Deus. E Daor, se você lembrar de Game of Thrones, que a Daenerys fala, Zadriz e Mudarikos Daor, é tipo, um dragão não é um escravo, e ela falando do Daor pra Chip Stealer é obedeça, né? E ela, Daor, meio rouca, meio caralho, e Ela do tava nada sem eu. voz. É. E do nada eu e meu pai a Tadinho. gente começava a rachar o bico falando da hora. Vai se fuder, ô reina, caralho. E assim, assume seus BO também, né? A Viti falou, porra, é filha do Daemon ou não é? E caralho, mano. É uma cagona. E ainda deu resquícios. Eu achei uma certa hostilidade com a Rhaenyra da fala dela. Porque ela falou assim, a rainha não sei o que lá, deixa eu ficar aqui no ninho que você vai ter proteção. Que isso, mano? Você faz. Faltou um pouco de Então, respeito. Faltou é respeito lógico. total. E, tipo, Isso ela foi também. criada com a Rhaenyra. A Exato, Beyla tava exato. lá com a avó dela. E aí, tipo, é sério mesmo que você. De verdade, tipo, nossa, aconteceu um acidente. E aí você, tipo, imediatamente fala: deixa eu fugir, não assumir os meus BOs, não falar com meu pai, não falar com a minha madrasta e desaparecer. Esse é o melhor plano ever. Que Não, isso, Reina? absurdo. Exato, ela foi criada pela Rhaenyra. Tanto que quando a Rhaenys reencontra a Rhaenyra, ela vira pra Rhaenyra e fala: Você mandar minha neta pra me amansar não vai funcionar. Então eu achei de uma hostilidade assim bem estranha, viu? Da Reina com a Rhaenyra. Não? Tipo assim, você fez a merda toda, você teria que se dispor a conversar com ela, porque na minha visão a Rhaenyra vê a Reina como uma filha também, né? Sim. Então, essa situação de acidente, ela ia ficar muito puta, mas ela não ia ficar puta no nível de mandar matar a Reina. Pelo menos eu acho que É, não. tipo, gente, o Damon é um pai ausente, ok? A gente já concordou sobre isso, mas é sério que, tipo, a gente tá tendo que acreditar que a Reina acha que o pai dela odeia ela o suficiente pra, do tipo, se chegasse nesse ponto, ele não falasse pra Rhaenyra, se você tocar na minha filha, nós vai tretar. Tipo, E sabe? O Damon. pra mim, o pior de tudo é que a Rhaenyra vê ela como filha pra mim. Tipo, ela não chegaria nesse ponto. Eu entendo a Reina ter esse ponto de vista com o Daemon, porque quando eles estavam em Essos, ela vira pra mãe dela, a Lena, e fala: O papai me odeia. Tipo, ele me ignora toda hora porque eu não tenho um dragão. Então, o motivo dela ir atrás do Chip Stealer dessa forma, se arriscar desse jeito, é esse, dela convencer o pai dela. Na segunda temporada, o Jace fala: Por que você não chama a Reina pra tentar um dragão? E a Rhaenyra fala: Ela já tentou uma vez e quase morreu, não vou arriscá-la de novo desse jeito. Sim. Então, é uma maternidade ali, sabe? Eu não entendi a hostilidade no tom da Reina, que só contribuiu pra ficar mais puto com ela ainda. Só Eu que acho assim, que o A Jane pensamento botou da ela Reina pra.
O pensamento da Reina, acho que é de que a Rhaenyra desprezava ela também, porque ela não tem maturidade suficiente pra ver o negócio da ordem de você vai pro vale com os meus filhos e depois pra Pentos, porque eu preciso que você proteja eles. Tipo, se é isso que a gente tem que estar lendo, talvez, vou fazer muito entre aspas, tipo, ela não conseguiu superar isso e daí ela, tipo, bota fé que a Rhaenyra acha ela uma bosta, igual o pai dela. Mas, nossa, tipo, é uma falta de maturidade absurda pra essa personagem, do tipo, são muitos golpes pro desenvolvimento dela, do tipo, ela é burra, ela sabe, ela é imatura, todas essas coisas negativas se empilhando em cima da reina, sabe, do tipo, não tem nenhuma qualidade boa. Até porque eu achava que quando a Rhaenyra mostra os ovos de dragão pra ela, que ela tinha ficado, caralho, realmente ela tá me colocando uma responsabilidade, eu sou importante. Mas, É o sei lá, legado da família. até lembrando desses ovos aí, que a gente fala, né? Ah, 3 dali eram os 3 da Daenerys. Já chegaram a falar que na série os da Daenerys vieram da Syrax mesmo, enquanto no livro são da Dreamfire. Mas tinham 4, né? Um poderia ser da Morning, que é o dragão que acaba sendo da reina no livro. Isso não vai acontecer na série, porque eu até acho que eles não vão chegar tão longe. A gente nem precisa entrar nesse contexto agora, Cara, porque talvez as pessoas não queiram esse tipo de spoiler, mas realmente, este episódio me deixou mais puto com a reina do que o anterior. Pelo tom dela, por que que sabe? Eu eles estão senti fazendo um, isso, um gente? veneninho. Eu senti um veneninho ali. E eu não gosto de sentir veneninho em quem a Rhaenyra confia, sabe? Exato, e não, e ainda ela, tipo, ter as bolas de, tipo, ameaçar a Lady Arryn, né? De, tipo, porque nas entrelinhas ali ela tava falando, você não acha que a rainha passou a perna, não sei? Que ela falou que ela tinha um Então, dragão foi de essa bebê. hostilidade. E aí, não, mas a ameaça ainda eu tenho um dragão. Tipo, se você não me deixar aqui me escondendo, eu posso inclusive te atacar, que é o medo que você tinha, né, de ser atacada, que a gente sabe que o vale ali é impenetrável. Eles estão numa posição terrestre, ninguém consegue chegar. A única coisa que pode atacar o vale diretamente, assim, né, e furar tudo é um dragão. E assim, do tipo, Sim, do mesmo jeito que você tá falando, eu não quero irritar a Rhaenyra porque ela tem 19 dragões, mas basta um dragão pra queimar aquele lugar. Então, ela exato. tá ali também exercendo o sangue do Daemon ali na cabeça dela, meio de falar, mas eu vou queimar esse castelo se você não me deixar ficar aqui. E aí a Lady Arryn, tipo, ok, eu vou ficar cega, né? Tipo, você não volta aqui, eu não quero saber de você. Você fica aí no relento comendo as ovelhas que esse gato gigantesco regurgitar aí pra você, e eu fico na minha e é isso. Mas é como você falou, ninguém sabe que foi ela. A gente, né? Mas a gente sabe que a Lady Arryn sabe. Será que ela vai contar pra alguém? Será que ela vai escrever uma carta? Não sabemos. Hum, não sei se ela arriscaria justamente por essa falta de Será? confiança de que a Rhaenyra vai protegê-la, né? Mas, Exato. mas alguém vai acabar descobrindo. E outra também, a gente falou do Daemon e da Rhaenyra, tem a irmã dela lá, caralho. Tá ligado? Porra, são 3 pessoas que, na minha visão, inconcebível qualquer um desses 3 pensar, vou matar você porque o Jace morreu por sua culpa. Tipo assim, O avô ela não dela tá. também. Tipo, até Exato. parece que o Corlys ia deixar matar a filha da Lena. Então, Não. exato. Não, ninguém Eu ali acho acho, que ia por eu esse acho que no caminho. próximo episódio o próprio Daemon vai descobrir, porque ele vai pro, tipo, vale. Ou o próximo episódio ou o quarto também, não sei, né, quando que seria. Eu acho que o próximo episódio vai ser muito focado em King's Landing, ou Queen's Landing Sim, agora, né, em Porto Real. Eu acho que vai ser totalmente lá, e daí talvez no 4 a Rhaenyra mande o Daemon do tipo, vai catar essa pessoa, e daí ele vai pro vale, e ele mesmo descobre, né, em primeira mão que é a filha dele. Talvez eu acho que teria um peso narrativo interessante, né, ver essa dinâmica de ver justamente como que o Daemon vai reagir a saber que foi a filha dele. sim. Eu acho que ele vai ficar orgulhoso por ela ter um dragão. Do jeito que ele O é. foco Tipo é esse assim, só. tipo assim, eu vi gente falando, o Daemon ficou feliz porque os filhos dele estão mais perto na linha de sucessão. Gente, o Jace era filho dele, basicamente. Não era biológico, mas ele criou como filho. Ele jamais ficaria feliz por alguma mesquinharia dessa. Ele amava como filho, ele sentiu como filho. O que eu digo dele ficar orgulhoso é da filha dele ter conseguido um dragão. Não por conta das consequências da batalha. Tipo assim, fez merda ali na batalha e tal, mas ela tem um dragão impressionante. Ele mesmo fala que dragão selvagem é muito mais difícil de ser montado, então ele fica impressionado com isso.
isso seriam motivos pra ele falar, caralho, mano, foda, até porque ela era a filha que ele virava as costas, né? Ele ficava lendo com a Beyla, ensinando a Beyla e tudo mais sobre dragões, que é a fissura do Daemon. Ele cantando pro Vermitor na primeira temporada e tudo mais. E a Reina ficava de escanteio. E agora talvez ele se dispusesse a passar esse tempo com ela. Que é uma coisa que a gente tem mais ou menos no livro também nesse caminho. Uhum. Mas. Mas veremos essa situação, só que eu não gostei. E eu acho que esse tipo de atitude dela é que pode fazer com que a hostilidade das outras pessoas para com ela cresça. Ao invés dela Uhum. assumir o erro e lidar com a situação de primeiro momento, ela vai aumentando os erros dela. E aí pode chegar um momento que não tem volta, né? Concordo, Bom, concordo muito. aí passamos para a celebração da batalha, o Daemon e os exércitos de Riverlands e do Norte comemorando eles terem vencido o Lannister. E sempre bom lembrar, foi uma luta completamente desbalanceada, né? A Alice Rivers depois reforça os números de Riverlands aqui, 40 mil homens, mais os 2 mil homens que vieram do Norte, que valem ali por, sei lá, pelo menos uns 5 mil. Então, uns 45 mil homens. O Daemon, não sei nem se. Ele foi sozinho, né, pra Riverlands. Mas 45 mil homens contra 10 mil de Jason Lannister. Então, ele foi muito burro. A gente sabe que os Lannister, eles, tirando o Tywin e o Tyrion, que vem depois, eles são geralmente burros. Eles escolhem o lado errado. Sempre que tiver um conflito, você pode olhar na história. Pelo menos desde a conquista de Aegon, os Stark vão ficar do lado certo e os Lannister vão ficar do lado errado. É sempre, mas assim, é batata, é É batata. verdade. E aí o Jason Lannister com 10 mil homens achou que tinha um leãozinho lá pra soltar na treta e que ia resolver alguma coisa. E, mano, tomou-lhe uma saraivada e aí a gente tá vendo a comemoração. É bem legal ter esses momentos de descanso, ver como tá a relação do Oscar Tully com o Daemon, que tá já bem mais respeitosa entre os dois. Tinha ainda umas faíscas ali, agora não tem mais. E ver os generais celebrando, né? É foi muito bom a musiquinha, eles bebendo, o Daemon abraçando a cabeça do Jason Lannister, assim, Não, foi muito. sorrindo, né? Muito bom, muito bom. Obviamente, teria sido incrível ver essa batalha. Contudo, acho que a gente consegue meio que entender que o dinheiro tinha que ir para Guela, né? E aí eles optaram por não mostrar essa batalha, que é muito importante durante a Dança dos Dragões, do mesmo jeito que a Batalha da Guela é lembrada como a batalha mais sangrenta marítima. A Batalha da Margem do Lago, ou a Festa dos Peixes, é lembrada como a batalha terrestre mais sangrenta. Então, que é esse confronto que o Marcos estava descrevendo. Eu estava até pegando aqui nos livros, mas aí, tipo, são muitos pontos mostrados, mas se vocês quiserem depois, né, ir atrás de ver a Festa dos Peixes, o que eu posso fazer aqui é fazer o que a série fez, que foi transformar essa narrativa nessa música de batalha. O que eu achei que foi uma escolha muito certeira de roteiro, porque a gente viu o sucesso que foi ter esse tipo de momento em O Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Ter essa como o povo reage, como o povo cria, né, esses momentos de cultura. Então vamos trazer a letra do Fish Feed, né, da Festa dos Peixes para vocês. Então eles falam: eu conto um conto de uma guerra terrível, uma fearsome war. Obrigada às nossas pedras sortudas. Quando eles falam Lucky Stones, eu fiquei pensando se talvez eles não estejam se referindo à estrutura do rio, né? Alguma coisa assim que é muito importante para os Tule, né? Para a cultura dos Tule, ou até aquelas pedras que são usadas nos funerais também de certas áreas ali, especialmente para quem é ligado aos deuses antigos, que eles colocam aquela pedra com No o olho. olho desenhado e tudo mais, que a gente vê em Game of Thrones, a gente vê logo no começo com o funeral do Jon Arryn, que ele aparece ali com as Exato. pedras no olho, então não sei exatamente ao que eles estariam se referindo quando eles falam, né, de agradecer a essas Lucky Stones, ou se eles só estão falando do próprio terreno, de nós conhecemos esse terreno, nós Eu somos acho que é daqui, isso. né? Então nós agradecemos que nós sabemos onde nós estamos pisando, diferente dos Lannisters que estão fora do território deles. Então 10 mil vieram, mas nós tínhamos mais. E nós os pressionamos para a margem sangrenta. Agora nós não podemos ver o fundo do Lago Rio, né? Fica aquela coisa, acho que é lago, acho que é rio, foda-se. Rei, 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 porque o lago está cheio de seus ossos.
E realmente foi isso que aconteceu. E aí todos eles cantam, né, Fish Feed, que ficou traduzido como Festa dos Peixes, que o conceito é de que tinha tantos corpos, que todos eles serviram ali de comida de peixe. E aí a gente tem uma escolha aí narrativa muito interessante, que é de eles estarem cantando essa música e mostra o banquete que eles estão fazendo ali com os frutos, né, desse lago. Tem peixes ali na mesa, então eles estão comendo os peixes que comeram os corpos dos inimigos. Tipo, é uma coisa muito Foda. louca. Isso é muito Rod a ruína deles todos. Eu achei Aham. ótimo. E aí eles continuam, então eles falam smashed to smithereens, que seria alguma coisa como esmigalhamos até virarem cacos, alguma coisa nesse sentido, ou estilhaços. E eles repetem festa do peixe, festa do peixe. Nós afogamos os fucking greens, né? A porra dos verdes. Eu Foda. conto esse conto desse truque esperto, né? The cunning trick. E aqui eu vou até querer a sua opinião, Marcos, porque eu tive uma interpretação, vou querer saber a sua. Eles falam assim: How did it come to pass? Como que isso aconteceu? Esse truque, né? Que eles se referenciam. Aí eles falam: Aemon comes. Eles dizem: Run quick. Aemon vem. Eles disseram: Vamos rápido, né? Corram rápido. Como se talvez eles estivessem falando para os inimigos, os Lannisters, né? A força dos Lannisters. O Aemon está vindo. É melhor vocês irem embora. Do tipo, ele vai chegar. E era o que era para ter acontecido. A gente vê as forças ali do Criston Cole paradas, porque ele falou: não vou me mexer até o Aemond aparecer. Então, talvez seja essa ameaça assim que eles estavam fazendo para as forças inimigas. E eles falam: With his one good eye, he looks a prick. E essa é a parte que o Daemon canta. Que ele fala: com o seu único bom olho, ele parece um palhaço, né? Um babaca. Ele canta com a força nessa parte que é ótimo. E aí eles cantam, né? A Black Alley e o Rod a Ruína cantam. E nós temos Daemon. Então enfiem. E a Black Alley termina: o seu dragão no seu é ótimo. Muito bom. Então, eu só fiquei na dúvida nessa parte do Aemon, se é isso que eles querem dizer, mas eu achei muito foda toda essa situação. A gente vê todos os 4 líderes ali. O Daemon, o Roger Ruina, o Oscar Tully, tadinho, pequenininho, só luta esse menino desde que ele ganhou o Foda, título. foda. E a Black Alley, a gente vê novamente ela, mas também só um pouquinho. E eu realmente espero que não tenha sido só isso que a gente vai ver dela na série. Por favor, mas aparenta que sim, porque eu não saberia dizer em qual outra batalha ela ia aparecê-la. Então, não sei. Mano, ia ser interessante ver ela tendo mais alguma situação. Talvez tenha. Bom, a situação do Aemond, eu acho que na segunda temporada, o Jason Lannister chega lá, todo pavão, ele manda um corvo pra. E fala assim: Fala pro Aemond vir aqui pra minha batalha, por favor. Esse corvo chega em Porto Real, o Aemond fica muito puto. Ele fala: He dares to summon me. Tipo assim, ele ousa me convocar, né? Mas ele fica. Sim, É a vez que o Aemond mais fica puto, tá ligado? é Então eu verdade, é acho. real. Eu acho que o Jason Lannister, ele mandou o corvo, deixou o Aemond tão puto que o Aemond deve ter falado: fala que eu tô indo lá pra eles que se fodam. Ou ele realmente, na arrogância de um Lannister, principalmente desse tipo de Lannister que é ele, o Tyler de Lannister não seria tão arrogante assim. Ele falou: mano, eu chamei, ele tá vindo. Então a gente. É. É melhor vocês, tá ligado? Vocês correrem aí que ele tá chegando. E, mano, tipo. Mas essa cena me lembrou esse momento da segunda temporada que foi engraçado, tá? O Aemond Nossa, muito indignado. He dares to summon me. Tipo, filho da puta, velho. Essa cena é foda. E essa música é muito boa mesmo. Bem legal ver esse clima todo. A Alysanne Blackwood, eu espero que a gente tenha mais dela realmente. Até. Eles já cortaram muita gente desse núcleo aqui, tá? Já cortaram os garotos aí, deixaram só o exato. Oscar Tully. O Oscar Tully tá segurando muito bem, e ver ele todo cheio de sangue. Eu queria ver ele lutando também, mas ver ele lá todo cheio de sangue e tal. Já tá com a voz mais grossa do que na outra temporada, porque ele tá na idade de espichar e tudo mais. E basicamente é isso, né? Eles estão lá celebrando, aí chega o Simon Strong com presentes e recados, né? Então ele traz o vinho, aí todo mundo, caralho, o Rude a Ruína tá lá, mano, vivendo, ele não vai voltar pro norte, não vai ter que passar.
é vinho, caralho, é leão morto, não sei o que, ele tá, caralho. Mano, estão em êxtase. E aí o Daemon pega a carta e eu gostei de como ele é objetivo ali. Porque ele lê, ele sente, aí o Oscar pergunta pra ele, ele fica meio. Aí ele, ó, o príncipe herdeiro tá morto, a rainha tá me convocando. Ele tá bem mais aberto, assim, também, né, com as pessoas. Antes ele era muito na dele, assim. Quando ele Houve um recebe a carta. aprendizado com as visões da Houve. Raven de Harrenhal. Ele se deu um Exato. upgrade. Porque quando ele tá na goela, nos degraus na primeira temporada e recebe a mensagem do Viserys, ele só soca o mensageiro, vai lá e resolve a treta. Sozinho, né? Não quero Eu ajuda. acho que Aqui, essa cena foi justamente pra gente lembrar exatamente disso. Gente, vocês lembram a última vez que o negócio desse aconteceu? O que o Daemon fez? Olha como ele tá bem agora. é. Mano, e ele já começa, ó, a rainha me requisitou pra gente tomar Porto Real agora. E vocês vão indo pra lá, assim que eu colocar ela no trono, eu vou mandar uns dragões pra protegerem, sejam rápidos, sejam eficientes. E aí o Roderick e Dustin pra Porto Real, e aí todo mundo, caralho, pra Porto Real. Mano, eu gostei. Esse exército é muito foda. Foi ótimo. E, Foi e aí muito bom. o Daemon ele já vem pra Pedra do Dragão. A gente já vê o Caraxes chegando e aí ele encontra as sementes, né? Ele já sabia delas, tal, não sei o quê. E toda humilhação que o Wolf passar até o final dessa série é bem merecida. Eu gosto que o Rio aproveita que tem um otário pra chamar a atenção e ele fica só no cantinho dele aqui, sem Mano, sofrer eu que nada. o Wolf tentou abraçar o Daemon quando ele Aham. ele Olha, abre o braço assim, tipo, como se ele fosse mandar um sobrinho! Tcharam! não, Alguma coisa ele acha que eles são meio irmãos, né? A história que ele Meu irmão, contava é verdade, meu é, irmão, é verdade, verdade, a, his- verdade. a- ele faz isso com o Jace, né? Quando o Hugh na segunda temporada fala, esse aí é o príncipe herdeiro, aí ele chega assim e o Jace passa. Mano, é um sem noção do caralho, né? E aí o Daemon, mano, tipo, o que vocês estão fazendo aqui, velho? Qual que é a fita? Aí eles ficam nessa, só que quando o Hugh fala que foi, ele descreve a Alice Rivers, aí o Daemon meio que. Só que antes disso, nós tivemos o Daemon falando com a Alice e o Caraxes bebendo água. O Caraxes tão bonitinho fazendo as coisinhas de dragão dele, cara. Ai, meu Deus do céu. Ele é um bebezinho, gente, ele é só um bebezinho. Ele é um lagartão de pescoção, mas ele é um bebezinho. E eu quero saber de você, porque eu vi muita gente falando que a fala da Alice é meio hostil com o Daemon, de não volte mais aqui, só que pra mim não foi. Pra mim ela entendeu, tipo assim, claro que ela não gostou, ela queria Harrenhal e tudo mais, ela entendeu o que ele fala, e o não volte mais aqui remete diretamente ao que ela falou pra ele quando eles estavam lá no olho de Deus e ela fala, você vai morrer neste lugar. E aí quando ela fala não volte mais aqui, lembre-se, ela ainda é completa, né? Lembre-se do que eu te falei Lembra do antes. seu. Uhum. Então ela está Eu falando, acho não que volte também. mais aqui. Um aviso. Foi um conselho, um E aviso de quem ainda, se apegou, ela se apegou ao Damon. Eles gostaram um coisa. do outro. Eu acho também, eu acho que ela olha para essas figuras como ferramentas, né? A gente vê ali uma motivação muito individual dela, e a gente fica se perguntando o que ela quer com Harrenhal? Por que Harrenhal é de. Ah, mas é porque ela morou aí e tal. Eu não sei. Eu acho que é mais uma questão, né? Conectada ao místico, que a gente não sabe exatamente qual que é a história que a série vai contar, né? Conectada a Alice. Mas a parte mais interessante desse diálogo é que ela fala que ela esteve ali durante toda a longa vida dela, My Long Life. Pra mim, minha filha, isso daí é Alice Bruxa. Rivers tá viva, ó, tá aí, tá ela, tá Melisandre e ela deve ter sido amigas de escola, entendeu? Pra mim, Escola ela de tá magia e ali, bruxaria ó, escola de foi magia de uma bruxaria de pra. Westeros, mano, Foi só uma pra pode. Lufa-Lufa e outra pra Grifinória, né? Essa daí é a animaga que vira um bode, né? Um bode preto, ela é uma animaga e tal. Cara, eu achei essa frase muito foda, e daí ela, né, fazer essa exigência ali, né? Tipo, falar Harrenhal devia ficar comigo e tudo mais. Eu acho que a gente tá colocando ali essa personagem pra no futuro. A gente já falou sobre essa teoria de ela estar conectada com outras figuras místicas que a gente vê no futuro lá, né, 200 anos pra frente, lá em Game of Thrones, que pode estar, né, essa história pode ser, talvez essa figura da Alice Rivers esteja conectando a história de Cavaleiro dos Sete Reinos e a história de Game of Thrones. Mas são coisas que a gente realmente só vai conseguir confirmar, né? São tudo especulações, né? Baseado em praticamente nada dos livros. O que a gente tem, né, de aprofundamento dessa personagem vem através de diálogos assim, e que eu achei esse diálogo
fantástico. É realmente o que você falou. Ela está avisando o Damon. Se você voltar aqui, você vai morrer, porque eu já falei pra você que você vai morrer aqui, meu anjo. E é isso. É, não volte pra cá, meio que esse cuidado mesmo. E o Damon, ele é sincero com ela, não adianta ele falar tá bom, porque ele sabe que não é assim que funciona. Ele fala, eu vou conversar com ela pra ver o que eu consigo. Tipo, Sim. não há hostilidade em nenhum dos lados. E os pontos Contudo, eu específicos acho da. que ele deu uma irritada nela o suficiente pra ela falar: eu preciso usar todas as oportunidades que eu tiver, que é o que a gente. Eu acho que é com esses olhos que ela tá abordando o Aemond ali quando ele tá aos pés dela, né? De Sim, ver mais uma chance de conseguir o que ela quer, porque ficou claro que ela vai fazer o que ela precisa pra conseguir o que ela quer. Mas eu concordo com você, eu não sinto que era, tipo, uma hostilidade nem da parte dela, nem da parte do Daemon, porque o Daemon tá sendo é. mano, nós estamos em Westeros. Você é uma parteira, você é uma bruxa, mas tudo bem, mas, tipo, você não é ninguém. Você, tipo, tem um sobrenome de bastarda. O que a gente. O que dizem, né? Dizem porque a gente sabe, né? Pelo menos né, o que a gente entende, já que ela tá aí há muitos e muitos anos, falavam que ela era uma filha bastarda do pai do Harwin, né? Esqueci o É nome do dele. Lionel. Lionel. Lionel Strong. Só que como ela está ali na long life dela, né, na vida longa dela, né, podemos dizer que não, ela não é uma Strong, mas ela É. continua com o sobrenome bastardo. Então, muito difícil. Tipo, toma Harrenhal, o segundo maior castelo do reino inteiro, fica com ele. E assim, essa fala dela pra gente analisar, além do long life, que pode ser entendido de qualquer. Tipo assim, eu posso chegar e falar, minha longa vida até agora. Eu aqui com 30 anos. Sim. Mas ela fala, eu vi este castelo passar de mão em mão. E pelo tempo que ela aparenta ter, foi do Lionel Strong pro Simon agora. Tipo, não teve mão em mão, tá ligado? Foi de um pro outro. Porque se ela fosse. Muito mais se ela fosse uma filha bastarda do Lionel, que é o que se imagina pela idade que ela aparenta ter. Ela não é a Melisandre, até porque elas duas elas cultuam deuses, divindades diferentes, Uhum. são tipos diferentes de magia. Mas seria muito interessante eles pensarem, estipularem sim que ela é uma bruxa, assim como a Melisandre, e usarem essas duas atrizes pra fazer links das séries, tá? Tipo que a gente tem em Star Wars, um personagem aparecendo, a Ahsoka aparece em Mandalorian, e não sei o que, não sei o que lá. Pegar essas personagens que estão vivas há muito tempo e que tem esse tempo de vida maior e linkar, porque, mano, a galera que não tá muito por dentro de teoria fala, cara, o que tá acontecendo? Eu sei que isso aqui Exato. se passa 100 anos antes da Daenerys, isso aqui 200 anos. Como que essa personagem tá aqui? É filha? Usar a mesma atriz? Não sei o quê. Ia ser legal, porque elas têm idade pra isso, né? Então eu gostaria de Sim. ver eles explorando Tipo, essas situações. se a gente tá num mundo em que existem divindades diferentes, porque de fato a gente vê coisas acontecendo de pessoas que cultuam divindades diferentes, né? Então a gente, se a Melisandre consegue parir uma criança de sombra, então eu tenho que supor que o Hilor existe, né? Tipo assim, meio que isso. E se o Helor consegue ter uma agente, né, que usa um colarzinho mágico que faz ela ficar ali, né, vivendo por muitos e muitos anos, por que que os deuses antigos, as crianças da floresta, os homens verdes que sejam que estão conectados com a Alice Rivers, por que que eles também não teriam alguma coisa similar, né? O tal do Thoros de Mir lá reviveu o Beric Dondarrion 15 vezes, tá Exato, ligado? exato. Então, assim, a gente entende que é um mundo sobrenatural aqui e essa fala dela me soa dessa forma mesmo, confirmando que ela é muito mais velha do que aparenta e confirmando que ela e o Damon tiveram um tipo de proximidade ali e tem uma simpatia um pelo outro. Não é nada romântico, tá, gente? Só pra deixar claro aqui. É só uma relação que eles demonstraram de cumplicidade mesmo nesse final. Que ela fala exatamente, ó, Remember what I told you, tipo, lembre-se que eu te avisei, então não volta aqui, por favor, sabe? Ela quer meio que o bem dele ali. E aí a gente vai para Aegon e Larys Strong escapando, discutindo como duas crianças. Nossa, suas dores diminuíram, né? Você não tá mais reclamando. Não, só não quero falar com você, cala a boca. É Cala a boca, muito bom. Cala a boca! é o Deb e o Lorde de Westeros, gente, ele batendo na cabeça do homem com uma gaiolinha pra mim foi o cu. Foi. Não, é Muito muito bom. bom. E aí dá uma treta, a triarquia invadiu, porque os caras são selvagens saqueadores, né? Claro que eles não vão se prestar a respeitar apenas o que eles combinaram ali. O próprio Sharaco Lohara ali já mudou o combinado no meio da treta. O Tyland não apareceu, mas eu acho que ele tá vivo ainda.
Eu E também. aí eles estão saqueando ali pela região e o Aegon aproveita essa chance para escapar junto com o Larys pé torto aí. Então eles estão livres agora, no meio do Eu acho mato. que em termos de localização, talvez a gente tenha que supor que esse pedaço da galera da triarquia é quem saqueou Maré Alta. Que, né, eles foram ali por Maré Alta e foram entrando, né? Depois que eles conquistaram Maré Alta, viram que a batalha deu bosta, né? E falaram, bom, vamos ter que continuar andando. E aí eles foram fazendo a curva, porque faz sentido, mais ou menos, né? Geograficamente, com também aonde a gente já passou, que a gente estava, quando eles estavam chegando perto de Valdocaso. Não, Valdocaso? É, o Pouso da, não, Pouso da Gralha, né? Pouso Ai, da gente, Gralha, é. isso, e daí que eles estavam passando por ali, e aí o Aegon fala que ele quer ir pra próximo da mata ali, que é entre esses pedaços, mais próximo de Valdocaso. É isso que ele fala? É, ele quer encontrar o Criston Cole ali perto de Pouso da Gralha mesmo, Ele não exatamente. quer encontrar o Christian Cole, eu acho que ele quer achar o corpo do Sapphire. Então, não, ele fala, o Criston tá com uma guarnição por aqui, vamos achar ele. E o Larry Strong não quer ir pra lá, até porque com o Criston Cole ele não tem muito cheque, assim, né, pra Isso é se verdade. chantagear, ser respeitado. E aí, mas eles seguem na direção que o Aegon tá querendo ir, porque é Perfeito. ele que manda, em teoria, assim. E, e aí, depois passando disso, a gente tem a fala clássica do Corlys do livro também, né? Se isso é uma vitória, eu não quero ver outra. Que a Beyla também chega, quando ela chega em Pedra do Dragão, o Lord tá muito inconveniente nesse episódio. O que aconteceu? Ela ganhamos. E o corpo do Jace Ganhamos, atrás dele. tá? É. Já ganhamos. E aí. E aí a gente vai pra Porto Real com a Alicent vendo o Aemond indo embora. Então ele caiu em todas as armadilhas que ela colocou no episódio passado. Eu vi gente falando, o Aemond sabia que a Alicent traiu ele no momento que eles se beijaram. Não. Ele foi manipulado. Ele não é inteligente assim. Ele é manipulado quando se toca nesses pontos sensíveis pro personagem. A carta, inclusive, que tá no nome do Aemond, a Vit falou na semana passada. Eu vi gente falando, o Aemond trocou a carta. Não. A carta, a Alicent fingiu que era o Aemond, só que o Ormond sabe exatamente o que a Vit falou na semana passada. Não tem segredo aí. E aí ela começa aí de guarnição em guarnição em Porto Real pra ir limpando todo mundo, falando, não é pra. A Rhaenyra tá vindo aí, vocês vão baixar as armas e tudo mais. E aí temos um outro momento fofo do episódio. O primeiro foi o Caraxes bebendo água. A gente tem a Helena dando ordens, fazendo o papel dela de rainha ali. Então ela fala: Eu não quero que nenhuma fera seja machucada. E ela dá uma risadinha muito fofa também. Ela Outra personagem que sorrisinho. eu não quero. Muito fofo. É outro personagem que eu não quero que se machuque. Tá? Seria lindo Né? se a série. A série já mudou a relação dela. Seria lindo se falassem: Você quer viver de galinha? A gente vai mandar você lá pra Essos. Aí você fica lá. Coitado do Criston Cole que não conheceu a princesa certa, né? Porque se ele chega pra Helena e fala, vamos vender tangerinas, ela ia falar assim. E ele ia falar, Então tá. yes, vamos Aê, vender caralho! tangerina. É tudo que eu É. quero é vender tangerina. Antes da gente falar mais sobre essa abordagem da Alice com a Helena, eu acho muito foda também a parte do roteiro que ela, né, pega a Helena e fala uns dias atrás, que você me falou que você não quer ser rainha, né, de todas as minhas falhas, e não o que eu acho que é melhor pra você, mas o que vai deixar você feliz. Eu achei esse roteiro muito bom. Aí ela fala, eu gostaria de criar galinhas. Eu achei muito foda. Mas quando a Alice pega a Helena ali no jardim, eu queria voltar nesse pedaço. A Helena, ela tá olhando para um casulo ali de borboleta e ela tá falando, nossa, que ela fala uma coisa meio assim, tipo, não é o momento, não é a temporada, não é a estação, né? De estar nascendo essa espécie, né? Ela tá olhando ali e ela tá com o livrinho, né? Porque do mesmo jeito, eu adoro que na internet eles chamam a Reina de Horse Girl, né? Tipo aquela menina que, do mesmo jeito tem aquela coisa, os homens têm, gosta de ninja e cowboy, sabe? As coisas assim. E aí tem as Horse Ninja, Girls que são pirata e cowboy, né? Ninja Pirata e Cowboy. E a gente tem as Horse Girls de meninas. Isso tem uma grande questão para quem assistiu Toy Story 5. Vocês sabem que existe Horse Girls, meninas muito obcecadas por cavalos. Eu tenho duas primas que eram obcecadas por cavalos, então eu atesto, né? E a Reina nada mais é do que uma menina, né, viciada em cavalos, ali indo atrás do chip stealer dela. E a Helena é uma Bug Girl, né? Uma menina dos insetos. E aí ela tem um livro ali com ela que
eu não posso assumir que foi ela que escreveu, pode ser um livro, né, didático, mas parece que é um livro dela, que ela tem ali um desenho de uma borboleta específica, que é essa que ela tá olhando, e com umas anotações. E aí, graças às pessoas da internet que conseguem tecnologias para tirar prints, a gente consegue ver o que está escrito nessa página. E é muito interessante o que está escrito nessa página. Que está escrito assim, Alirium of Nath. Então, uma espécie de borboleta de Nath. Nath, a gente conhece, né, de Game of Thrones, que a gente sabe que é a menininha da Daenerys, que eu esqueci o nome A dela, Miss Sunday. Miss Miss Sunday. Sunday, ela é da Ilha de Nar, que é conhecida justamente pelas borboletas, é a Ilha das Borboletas. Então, essa espécie, né, seria a de Nar. O que uma espécie de Nar está fazendo no Porto Real? Me pergunto, né, não estou entendendo. Mas a descrição está escrita assim, alguma coisa vem de outra página e está escrito no other shade, que é tipo, não tem nenhuma outra cor, então é algum final de frase ali. E aí vem assim: The lines are distinct as if drawn with quill. As linhas são distintas, assim como se fossem desenhadas com uma pena, né? Com aquelas penas de escrever. They are said to cause death to people around them while living, but so far I remain alive. Elas dizem que elas causam a morte das pessoas ao redor delas enquanto ainda estão vivas, mas por enquanto eu continuo viva. O que é muito pesar. Assim, para mim, isso é um presságio, né? Ela tá falando, aliás, a gente sabe que a Helena é uma sonhadora e tudo mais. Então, não sei se no futuro a gente vai ver ali talvez um envolvimento desse veneno que essas borboletas talvez carreguem, né? Por isso que elas causam a morte das pessoas ao seu redor. Talvez esse veneno das asas delas possa ser utilizado. Se talvez a narrativa está dizendo que a própria Helena poderia utilizar esse veneno, ou é só um presságio, né? Assim como outros que a Helena já teve, né? Conectados ali, frases soltas que ela já soltou, até agora a gente não viu nenhuma. Então, eu acho que poderia ser, né, alguma coisa assim, projetando esse cenário, né? Que eu não vou dar spoilers, a gente pode falar no final, mas tem um personagem que eu pensaria que encaixaria bem nisso, né? De causar a morte das pessoas ao redor, mas continuar vivo. Deixo isso aqui. É isso. Eu acho, por isso que eu gosto da Vit. Ela pega a anotação de cada linha da personagem e tudo mais, muito foda. Eu acho que as profecias dela sempre tem, esses detalhes dela sempre tem. Ah, tem uma fera embaixo das tábuas, aí sai a Meleys debaixo das tábuas lá e tudo mais. Então, não é algo pra se descartar, mas aqui eu gosto de como a Alicent tá finalmente sendo uma mãe de fato, né, sem jogar os filhos aos leões e tudo mais. E como a Helena, ela abraça como um jogo ali, sabe? Tipo, não quero nenhuma criatura machucada. Aí ela dá uma risadinha assim, Ela é muito toda triste. feliz, né? Ah, e é É, tão lindo quando ela fala depois, os filhos dela sempre foram sempre gentis. foram gentis. Puta, muito foda. Ninguém contou pra ela que o Jace morreu ainda, gente, meu Deus. É, caralho, mano, é pesado. E eu quase chorei aqui que tá passando o episódio, e eu quase chorei de emoção. Olha isso, eu não entendo quando que vem essas lágrimas em mim assim do nada. Porque eu tava vendo a cena que a Rhaenyra olha pro trono e fala: Bring Aegon, the Usurper, to me. Que assim, é uma das falas mais absurdas, é uma das falas mais fodas que a gente já teve proclamadas nesse universo de Gelo e Fogo aqui. 100%. Mas voltando pra Helena, eu gosto muito de todas as aparições dela, porque ela é a leveza no meio desse caos todo. Ela sempre foi, ela sempre vai ser. A gente não vê nenhum comportamento moralmente questionável da Helena desde o começo da obra, de Ela é uma quando ela inocente. aparece. Ela é 100% uma inocente. Enquanto o Martin se vangloria dos personagens cinzas que ele cria, desde o cinza Jon Snow até o cinza Cersei Lannister, até o cinza, sei lá, o Joffrey pode ser cinza? A O única Jaime é coisa. super cinza. O Jaime é super. A Cersei, ela é porque ela tem a parada materna e tal. O Joffrey tem um lado positivo. Acho que o lado historiador dele era legal, que ele sabia tudo dos Ele Targaryen, sabia tudo, né? ele era um nerd, ele era um nerd. É, ele era um nerdão de história. Então ele, caralho, aqui a Rhaenyra não sei o que, aqui não sei o que, não sei o que lá, o Aerion fez não sei o que lá. Então, tipo, os personagens que a gente tá vendo, o Joffrey citava com empolgação absurda.
a gente tem essa personagem que ela é totalmente boa. Né? É uma raridade aqui, e é bom o Martin escrever de vez em quando isso. Ela gosta de voar, mas é pra sentir o vento no rosto. Ela não quer nenhuma criatura morta, ela não quer derramamento de sangue. No momento em que ela assume como rainha, ela para o conflito. Ela não quer mais nada. Então, e ela quer viver de galinha, cara. Sabe? Tipo, é pureza absoluta. Ai, gente, isso me lembrou muito o Egg falando: Ah, eu poderia viver num lugar como esse. E aí, você casaria com a filha mais bonita. E eu casaria com a outra filha. Ah! Muito bom, exato. E aí nisso a Alicent vai abordando as pessoas sem saber quem vai comprar a cartada dela e quem não vai, né? Então Muito ela louca entra ela. no. Ela entra. É totalmente desesperada aqui. Ela entra no vestiário da patrulha da cidade, o Largent tá lá junto com a galera, e ela fala pra ele, ó, eu quero que você faça isso, 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 aí, isso seria considerado traição por algumas pessoas, era por você. Ela não sabe o que ele vai falar. E aí a gente não tem a resposta dele na hora. Por mais que quando se trata dos mantos dourados, a gente sabe que eles têm uma inclinação pró-Daemon Targaryen, que é de uma fidelidade que o Daemon conseguiu manter 20 anos depois, que é louvável, tá? Eu diria no mínimo isso. E só que aí, nessas abordagens, ela também aborda pessoas que vão dedurar ela, né? Que é aquele guarda da patrulha real que esteve com ela lá no jardim na temporada passada. A hora que ele fala isso, ele fala, você tá louca, não sei o que, ele começa a achar estranho e ele vai e dedura ela. E aí chega o mestre das leis lá do Aegon e também faz a cena mais pesada do episódio, que ele fecha, ele tranca a Alicent no quarto e tenta violá-la, né? Cara, essa cena. Novamente, eu gostei muito do episódio. O episódio continua sendo um puta episódio, gente. Mas, assim, eu acho que precisa ser estudado o vício que pessoas têm, né, dentro desse universo e outros, de usar a violência, né, contra mulheres como recurso narrativo. Do tipo, a gente precisa mostrar que a Alicent está em perigo. Você não precisava botar uma cena de quase estupro, desculpa, a gente já entendeu. De outras maneiras, a gente já teve ela sendo violada pelo próprio filho no último episódio. Tentar gerar simpatia com o público por uma personagem, seja ela Alicent, seja qualquer personagem, através de violências, é um roteiro tão preguiçoso e tão desnecessário. Eu acho que isso precisa ser dito de verdade, porque é muito cansativo a gente ver as séries fazendo isso, tipo, tantas e tantas e tantas vezes. Ele podia fazer exatamente a mesma coisa, só que com diálogo. Ele não precisava ter tentado estuprar ela. Ele podia ter feito a mesma ameaça, falado as mesmas coisas, né, do Kristen Cole, falar, eu sei das suas safadezas, né, você é uma traidora. Podia ter acontecido as coisas do mesmo jeito. Poderia, inclusive, ter sido o caso de, do nada, a Alicent gritar, aquela louca, que eu acho que ela super faria isso, gritar para criar uma cena para acusar ele de estar tentando estuprar ela. A Alicent faria super isso, gente. A Alicent é uma barata, ela vai fazer tudo para sobreviver. Mas adicionar essa cena desnecessariamente, não existe essa cena no livro, não tem, sabe? Para mim, realmente não precisava ter acontecido. Esse mestre das leis, né, esse brother aí, ele é conhecido como Iron Rod, e ele tem já esse negócio sexual da história dele, de que, tipo, ele tem 29 bastardos, e que a mulher dele ficou de cama de tanto que eles transavam, sabe? Tipo, tem umas histórias assim envolvendo o nome dele, e falam que esse apelido dele era por causa disso, mas também porque ele era muito rígido com as leis e tudo mais. Mas enfim, fica aqui o meu registro de indignação, que essa cena não precisava acontecer. Contudo, entretanto, porém, o que que essa cena traz pra gente, voltando pra narrativa, de que se realmente foi o guarda da Alicent que dedurou ela, ele sabia do que estava acontecendo entre ela e o Kristen Cole, o que pode querer dizer que outras pessoas da Guarda Real também sabem, e ele foi lá e contou pra esse brother, né? E esse brother pode ter contado para outras pessoas, porque no outro episódio a gente tava falando de quantas poucas pessoas sabem né, desse rolê aí entre a Alicent e o Kristen Cole. E aí ele meio que usa isso como se, né, do tipo, já que você fez com o Kristen Cole, vou fazer com você também. Porque é como se e ele age, o mais louco, né? Os guarda entra e fala, você não pode estar fazendo isso. Ele, tipo, mas ela é uma traidora, como se do tipo, eu posso estuprar.
Que É, roteiro bizarro, mano. E eu acho que quando ele vê ali o Orwell, eu acho que ele tá pensando que o Orwell vai comprar o barulho dele, porque foi ele que salvou o Orwell quando o Waymond tirou ele da cama e colocou ele lá no bagulho pra cortar a cabeça dele, falando: Cadê o Aegon? E aí ele, tipo, não sei. E aí esse cara é quem aparece ali nas bancadas, ali na sacada, falando: o falando. Waymond, o Larry também Oi. desapareceu, deixa o cara. Então o É. Orwell fala: não, deixa eu ser correto. E aí os caras tiram ele de cima da Alicent e o Orwell vira pra Alicent do tipo: eu não sei o que você tá fazendo. Mas assim, Mas eu vi, eu toma sei o que eu cuidado. vi. Eu sei o que eu Mas eu vi, sei vou o que eu vi. falar a verdade. Enfim, É. é isso. E, bom, eu posso estar falando uma merda federal aqui, mas eu entendi também, tipo assim, a cena é desnecessária, não precisava estar aí. Mas eu entendi que era meio que o resultado de todo o tempo que a Alicent sempre agiu beijando o filho dela, mostrando o pé pro Larry Strong, não sei o que todo mundo ali só vê ela dessa forma. Todos os homens que estão ao redor dela Eu só concordo, é veem pra ela. Tipo reforçar. assim, essa cena não precisava existir, mas todos os homens ao redor dela veem ela Vem apenas ela como assim. um objeto. É. Exato. O pai Uhum. dela falando pra ela seduzir o rei usando ela pra ter filho, o Uhum. filho dela beijando ela, ela mostra o pé pro Larry Strong pra ter informação, tipo, tá ligado? Sim. E depois que você falou, na primeira cena que ela encontra o Larry, ela vai tirando, eu reparei, eu falei, ah, não, que bizarro. Não, depois que a É, gente entende o que tá acontecendo, é, fica muito óbvio, é bizarro. Quando a gente assiste é depois, fala, exato. meu Deus, estava lá e eu só não percebi. E você falou agora do Orville. Ele, em 2 episódios, ele quase foi decapitado por 2 Targaryen malucos loiros. Pô, o Exato. Aemond no primeiro chega e fala: Cadê o Aegon, seu filho da puta? E ele, caralho, não sei. Aí o Daemon depois: Cadê o Aegon, seu merda? Ele, caralho, não sei, porra. Os dois, ó, o Aegon quase. Coitado. Tipo, Porra. só trabalho aqui, mano. Minha carteira é Aham. assinada, pelo amor de Deus. Não tenho nada a ver com isso. E aí ele ainda São os faz, deixa eu dois. te entregar outro cara, eu te entrego outro É. cara no lugar. Mas assim, são os 2 Targaryen. O Daemon não tá mais instável, mas em teoria são os 2 Targaryen mais instáveis de Westeros, botando a cabeça do Orville aqui, assim, ó. E, bom, aí a gente tem essa cena da Alicent, e nesse momento a Rhaenyra já começa a chegar. Não, a Não, Rhaenyra tá pera, lá no dela. a gente não falou sobre o Daemon chegando na cama da Rhaenyra e Ah, falando, é bora se isso. mexer. A Rhaenyra, ela tá. Isso aqui é importante, porque quando a Rhaenyra vai caminhando pro trono de Ferro do jeito que ela caminhou, tem gente que eu acho que tá vendo outra coisa, porque fala, nossa, sentou toda errada, foi andando meio curvada, ela não é forte o suficiente. O conflito que ela joga neste momento é o que mostra por que a passada dela pro trono é tão pesada. Ela fala, porra, os meninos. Mano, essa cena me quebrou de um jeito. Os meninos que se escondiam nas minhas saias pra chorar estão mortos, né? E eu não quero mais, eu não quero mais, acabou pra mim. E aí o Damon começa a falar em valeriano. E aí ele fala da canção de Gelo e Fogo e cita uma garota de cabelos brancos com seus 3 dragões, vulgo Daenerys Targaryen, a maioral que tá sendo citada na porra toda. E ele lembra o propósito pra Rhaenyra, né? Então eu gosto de como, mesmo sozinhos, os dois, ele cita isso em Alto Valeriano, Assim. tá? O Pra ela nosso lembrar. papel é É, muito, tem que ser abaixo do nosso grande objetivo, né? Aliás, a nossa dor, ela não pode ser maior do que o nosso objetivo final. Eu acho que é isso que ele tá tentando falar para ela. é, Lembra que significa o que o seu pai te falou. Pode doer, né? Sim, as suas crianças morreram, mas na verdade a gente precisa estar pensando em outra criança, nessa menina, que é o futuro da nossa casa. Pelo menos, né? Era pra ter sido, enfim. e dos Sete Reinos. Ignora a série, gente. Agora, Vamos então vamos focar, fingir. Vamos ignora, focar aqui, vamos ignora. focar aqui. E verdade seja dita, tudo que a Daenerys precisava é de um Daemon pro lado dela também, né? Né? Nossa, porque o certinho lá, eu gosto do Jon Snow por outros motivos, mas esse senso de honra dele aí, não, ele não tem que se meter na vida da Daenerys não, rapaz, se liga, maluco. Quer Imagina se ajudar, ele não ajuda. fosse Não, criado pelo Ned Stark. Imagina se essa criança fosse criada por outra pessoa, sabe? Ele não teria essa porra. O negócio dos Stark fode um pouco o rolê da galera. Mas vamos, né? Ok. E mais, é, essa cena, ela tem um detalhe
muito bonito também, que a Rhaenyra, ela tá deitada ali, né, toda destruída, enquanto eles estão conversando, e ela tá abraçada na espada do Jace. Ela tá na cama, Tá. abraçada com a espada do Jace, e é essa espada, né, depois quando a gente chegar nessa cena, a gente fala também de novo, mas quando ela faz a descida dela ali pra sala do conselho, pra avisar, né, dos próximos passos dela, é essa espada que ela vai segurando, e na cena do trono, é essa espada que ela tá segurando também, é essa espada que ela tá trazendo pra perto do corpo dela, porque essa espada significa, né, o filho dela, o filho mais velho, o herdeiro dela, também significa o Lucerys, mas ela tá levando eles ali com ela como a âncora dela, né, como uma força para ela poder seguir em frente. Ela segura a bainha perto, assim, do peito dela, né? É muito forte mesmo. E aí ela levanta, ela chega e fala, ó, eu vou com o meu Lorde esposo, muito foda, né? O jeito que os dois... pra Porto Real e com os meus dragões. E o cara, isso é ótimo, mas você não pode entrar com os dragões no castelo. E o Daemon olha, tipo assim, eu ouvi a rainha perguntar alguma coisa, ela só comunicou, então vocês calem a sua boca aí. Ah, mas você não tem exército. Ela tem eu. Cala a boca. E aí quando eles chegam, Caraxes e Syrax estão fazendo o quê, Vit? Estão namorando. Essa cena pra mim, mano, acabou. Falei, não acredito. Que bagulho foda. Porque se vocês lembrarem, na primeira vez que os dois estão na mesma cena, quando a Rhaenyra chega pra pegar o ovo de volta, era a Millie Alcock ainda, o Caraxes fica todo atiçado. Ele começa a fazer os barulhinhos dele lá e a Syrax lá. Pavão, ele Toda... é uma coisa tipo o pássaro macho que precisa ficar, tipo, se mostrando para chamar a atenção do rei, né? Aham. Tipo isso. É. E ali eles estão de namorandinho. O cara que tem o pescoção, né? Ele tá lá cortejando a Syrax. E aí a Rhaenyra dá aquele alto valeriano Emadarce bizarro Mandou aqui. muito. Porra. Syrax. Eu falei, caralho. Mano, é uma palavra. Eu falei, tá porra, mano. Que valeriano. E aí depois eles já vão. E aí o Daemon ainda dá um recadinho pros dois. Não pensem. Ele vira pro Uff e pro Hugh. Não. Ele começa a fazer assim no Hugh, ó. No Uff, né? Ó. Não é pra você usar a cabeça, não é pra você pensar. Você vai fazer o que eu tô mandando, pronto, É acabou. o Itachi invertido, do tipo, isso não é um sinal de amor, cara. Aham. Exato, ó. E ele assim, ó. Tudo bom? E o Hugh só do Porque cantinho. O Hugh eu gostei aproveitando o muito otário pra ficar. o figurino dos dois, porque agora eles já estão com roupinhas Targaryen, eles estão com cores Targaryen, o Luffy tá com o fecho de capa aqui do dragão de três cabeças, eles estão, tipo, com o drip Targaryen, sabe? Eu amei. Eu gostei deles Sim. estão uniformizados e tal. E puta cena dos dragões saindo ali da caverna de Pedra do Dragão pra seguir a Rhaenyra, ver Emma Darcy em cima do dragão dela, né? Tipo assim, voando. Que delícia! Ô, bênção! Meu Deus do céu, que coisa boa. E eu Mas vi. pera, Fala. esquecendo uma parte importante. Antes do Daemon entrar lá, a gente tem um momento atual e ex. Ou atual e atual. A É. gente tem um chegando ali pra missário. Você, você tá tentando me afetar, você tá me cutucando, você só tá fazendo isso porque você me odeia e porque você não sei o quê. E a missária vira pra ele e fala: O mundo não gira em torno do seu umbigo, caralho. É. O E síndrome de você tá, protagonista, dá uma você tá, seguradinha. e você tá falando as coisas no ouvido da minha mulher. O que acontece entre eu e a rainha não é da sua conta. Olha. Olha. Nessa hora ele se ligou, né? Aí ele Ah, fala da Alicent pra ela e fala, você ficou com o ciúminho? do tipo, aí eles terminam esse momento, aí os dois sentam e eles começam a discutir, tipo, atual e atual. Beleza, né, as duas loiras se bicam, aí elas sentam e fazem. E a ex dela que apareceu aqui e deixou ela louca, hein? O que foi isso? Ela, tipo, literalmente. Como que a gente vai lidar com isso? Como que ela tá? E aí eles só mudam assim, mas eu acho esse momento super interessante, mas também, quando ela está saindo, o Missário vai lá para entregar a coroa do pai da Rhaenyra, né? A coroa do Viserys, a coroa do rei Jaehaerys, pra Rhaenyra levar, fala do tipo, você vai precisar disso aqui, mormor, tipo um negócio assim. E ela ainda manda lembre-se quem ficou do seu lado, do tipo, né? Eu tô com você. Eu não participei, né? Eu sempre estive com você. Ela tá ali pra reforçar a posição dela e ela ainda fala: Eu espero que você me chame. Do tipo, estou esperando o seu convite depois de você pegar Vem me Porto Real buscar. pra mim me buscar. É. Ela pegou a coroa? Pegou, né? É que eu tava. Pegou, Eu, pegou, eu olhei pro celular pra anotar um bagulho essa hora. pegou. É.
quando ela sai de Porto Real na primeira temporada, o Daemon leva ela no Caraxes, né? Então ela tá querendo dar uma voltinha na Syrax também, tá doidinha pra dar uma voltinha na Syrax. Tipo, se colecionar mais dragões, gente. Aham. É Maria Gasolina de Dragão seria o quê? Maria Fogo? É. Maria Dracarys? Maria Dracarys? Pode ser Maria Dracarys. E a Rhaenyra só passa, né? Mas ela tá lidando com muita coisa. A Missara entendeu, eu acho. E aí depois o Daemon fala, ó, você fica esperto com essa daí. E a Rhaenyra fala, ela me ajudou muito. Você cala a boquinha também. Fica quieto aí no seu canto. Não vem encher meu saco com essa insegurança. Tomada de Porto Real, Marcos. Antes disso, Aemond em Harrenhal. Ai, é verdade. Veigar chega botando fogo em tudo. O sapão tava bonito aqui nessa cena. Pra quê? Pra quê? O Daemon, ele fala antes, quando ele vai dar bronca nos dois ali, nas sementes, ele fala, eu deixei uma guarnição em Harrenhal, que era pra vocês protegerem ele ali. E aí, se chegasse exército, eles estavam lá. E aí, mano, morreu toda essa galera, porque a Veigar chegou botando fogo, e o Aemond ainda rapou quem tava por ali, né? E aí, ele cometeu a grande cagada, porque quando o Daemon descobrir que o fofinho dele, Simon Strong, foi morto, aí ele vai virar o bicho. Né? Diva Down, gente, eu sempre vou lembrar dele. Eu sempre vou lembrar dele. Rei. E eu vi... Com sorte. Com sorte. Amo. Faltou ele fazer assim, né? Com sorte. Deveria ter rolado com o Aemond também. Deveria ter falado, porque eu sou rei. Rei? Você é o príncipe regente. Igual o Ormond faz, tipo, rei é. Rei, agora você é príncipe regente, amor. Tá ligado? Tipo, fica na sua. E aí... E aí, beleza. Eu até vi uma comparação dos dois chegando. É igualzinho, o Simon tá lá com os filhos dele comendo e tudo mais. Só que o Daemon, ele senta, ele conversa e tal. Enquanto o Aemond é muito mais hostil. Ele não... o Daemon é um pouco mais experiente, por mais que naquele momento ele ainda fosse muito impulsivo, né? Várias vezes ele meteu o Simon aqui na ponta da navalha, né? Só que aqui o Aemond vai se distrair, tá? Um dos filhos do Simon consegue ferir ele. E aí chega a Alice Rivers e ele cai no pé dela. E ela olha assim, tipo assim, esse rato aqui, eu vou usar, ele vai me servir bem aqui. E beleza, né? Ele pede ajuda pra ela. A Veigar vendo o Aemond cair pra uma faquinha de pão. Tipo, julgando ele lá de fora. E também, assim, oficialmente no livro, quando a gente tem esse momento, o Larys já, né, as narrativas são bem diferentes, o Larys já não está vivo, então esse momento, quando o Aemond passa a faca nessa parte dos Strong, é o que marca o fim da Casa Strong. Então, se alguém estava se perguntando, nossa, porque em Game of Thrones a gente não ouve falar da Casa Strong, é porque a linha oficial, né, vamos dizer assim, da Casa Strong, os reconhecidos como Strong, acabam aqui, né, toda a linhagem foi pro saco. Por que eu digo, né, oficial? Porque Alice Rivers supostamente poderia ser uma bastarda, né, do Lionel, entre muitas aspas. O Larys na série tá vivo, então temos o Larys aqui na série, e tecnicamente a gente tem o Joffrey Velaryon, que tecnicamente é filho do Harwin Strong, mas não é reconhecido em linhagem como filho do Harwin Strong, então adeus, Casa Strong, vocês serão lembrados com muito carinho, né? Alguns, né? Alguns. Como diria Corlys, a história não se lembra de sangue, se lembra de nome. Então o Joffrey... E aí beleza, né? Aí a gente chega em Porto Real, grandiosidade, os dragões... Eu vi um cara falando, eu não vou lembrar o nome dele agora, sobre a diferença de voo da Mundenser com a Syrax. Que a Syrax tem uma estrutura de águia que ela paira. Então a Rhaenyra tem um voo... Você viu, né? Que o Rhaenyra tem um voo muito mais... Eu fiz um vídeo há 2-3 anos, na época da primeira temporada, de anatomia dos dragões, mas explicando os dragões da primeira temporada. A Baila Lua não tinha aparecido ainda, eu acho. O livro deixa bem claro que ela é o dragão mais ágil dessa época, o mais rápido aqui, da Dança dos Dragões. E esse cara, ele explica, né? A Syrax, ela tem uma estrutura mais de águia, então ela plana. A Rhaenyra tem um voo muito tranquilo. Enquanto a Mundenser, ela tem uma estrutura pra agilidade. Então a Baela, ela treme o tempo todo, só que isso faz com que ela tenha um dragão mais veloz, um dragão mais propício pra batalha, pra fazer essas manobras e tudo mais, que a Syrax teria essa dificuldade que a Mundenser não tem, enquanto para a Rhaenyra tem um voo mais de rainha mesmo, do que um voo turbulento, né? Então é bem legal como eles pensam nisso tudo. A Syrax é a princesinha. Eu amava os memes da primeira temporada, colocavam tipo um lacinho
cabelo no chifrezinho dela, É, porque ela tem aham. um meme dela Aquela sorrindo carinha assim. dela. Eu amo, ela é uma Muito, princesa. muito bom. Gente, Muito essa bom. cena dos dragões pairando Porto Real, eu vi uma pessoa comentando e eu acho muito interessante. Tipo, a galera vê o Vermithor, especialmente o Vermithor, porque eles já tinham visto a Asa Prata, quando a Rhaenyra deu aquela ameaçada ali no Aemond, a Asa Prata já tinha feito seu primeiro retorno ali a Porto Real, desde a última vez que ela foi montada, ainda ela estava lá em Pedra do Dragão. Então, cara, imagina o povo vendo o Vermithor. O Vermithor é o segundo maior dragão dessa época, né? Depois da Veigar. Então a galera ali, todo mundo tá vivo. Ninguém nunca viu o Vermithor, porque, tipo, provavelmente só os velhos, muito, muito, muito velho. E olha lá, que lembraria de ver o Vermithor e a Asa Prata, porque a última vez que ele foi montado foi pelo Rei Harris. Então, tipo, faz muito tempo. Faz, tipo, muito tempo. Então, cara, E. ver ele ali no céu deve ser uma coisa bem doida pro pessoal. E a gente vê a mulher do É. Rio vendo ali. A gente não dá pra entender se ela reconheceu, eu acho que não, né? Mas assim, a gente vê que ela ainda tá na cidade, então que ela ainda não foi pra Tumbleton, que ela fala na temporada passada, ela falou pra ele que ela ia pra Tumbleton, que ela tinha família lá. Pode ser esse o momento em que ela decide ir, porque pânico, né? A presença desses dragões, por mais que não tenha tido batalha, gera pânico nas pessoas, a galera vai falar, bom, hora de vazar de Porto Real. Então pode ser esse momento que incentiva ela de fato a sair da cidade. Inclusive, a gente pode ver o momento no próximo episódio do Rio e tentar achar ela e ver a casa vazia. A gente pode muito bem ver isso acontecer. É, mas ia ser interessante se eles tivessem, se ela tivesse a chance de ver ele como um montador de dragão, ele sendo ungido cavaleiro e tal, né? Porque ele prometeu pra ela, ia ser legal também ele ter esse tipo de satisfação. E nessa chegada, os caras que estão lá no jardim já abaixam a cabeça porque a Syrax tá lá, a Rhaenyra ainda olha pra Syrax assim, muito bom garota, tá tudo bem, pode deixar. Aí o Daemon já entra rapando, aí colocaram também a comparação do Aemond entrando em Harrenhal e do Daemon em Porto Real. Absurdo. As duas cenas, os dois são muito bons. O Daemon rapa uns 10 aqui. Abre a porta, a Rhaenyra não tem que fazer um A. O Daemon faz tudo. Aí ele abre a porta do trono pra ela. E quando ela entra, nós temos os verdes chegando. E aí. Foi caralho. Eu queria ver o Daemon contra aquele maluco lá, tá? O vô do Luffy. Que é o guarda Então, real que traiu a Alicent. ai, é que esse voo do Luffy era pra ele ter outro papel. Então a gente não sabe se ele vai ter É. outro papel ou não. Vamos aguardar. Não vai, né? É, talvez tenha, mas acho que não. Se bem que eu acho que Esperemos. vão dar um jeito de dar esse papel pra ele. Um papel Vamos parecido, ver. sabe? Esse momento ali que no livro eles esperam a fatura da cidade chegar, né? Nessa, o Damon fala, foda-se, eu consigo lidar com tudo. E eles entram sozinhos, é do tipo, pô, e se desse errado? Imagina que patético que ia ser. E aí eles dão É. risada quando a Rhaenyra saca a espada, o que é tipo, Desrespeito. Absurdo. respeito do caralho, e eu acho que é nem isso também que incentiva o Damon ali a, né, falar pra ela que ela tem que fazer o gesto ali de ela mesma empunhar a espada, uma coisa que remete a gente a quem? Os Stark. Quem dá a sentença tem que, né, empunhar a Manejar a espada, lâmina. exato. Foda pra caramba. A gente também se lembra daquela cena em Game of Thrones de quando o Theon vai matar o. Essa é Roderick também? Não. O Puta, que não tinha a lembro. barba Acho que. amarrada aqui, que ele tinha, eu amava, o cabelo dele era amarrado aqui Nossa, embaixo. é. Aham. Mas E aí eu não lembro quem é, o não. E o Tion Kion, passa um papelão ali, né? mano, maceta ele, é uma Tá, tá. carnificina. Tem que fazer várias Nossa, vezes. é. Eu até admiro a Rhaenyra de que, assim, também, eu acho que tem um crédito ali pra Dark Sister. A gente tá falando de uma espada de aço valeriano, que, né, o corte dela, né, o fio dela é sem precedentes, então que ela consegue fazer em duas guinadas. Mas, enfim, voltando, então a gente tem a patrulha da cidade chegando, e é lindo o Daemon reconhecer o comandante, né? Tipo, depois de 20 anos, ele sabe o nome. Então, tipo, não é uma coisa só de uma mão em que existe uma idolatria de um grupo por uma pessoa que não tá nem aí pra eles, não. O Daemon também respeita eles lembram o nome do Sir Lawrence. Então é uma cena muito legal. E aí a gente vê ali os verdes, né? Quem precisa ali soltar a espadinha, soltando a espadinha. E o Sir. Qual que é o nome desse cara mesmo? O da Alicent? Qual? O do Ah, não manto lembro. branco?
não. Não lembro. Ser apreendido, então, pelos guardas e levado ali, falando, porque vocês estão errados, lá, 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 e ele é removido. Pronto. Eu queria ver o Daemon contra um guarda real, tá? Ia ser interessante. Ia ser É, interessante. mas o Daemon ia passar a vara nele também. Eu queria saber de você que antes de sair de Porto Real, a Rhaenyra fala, deixe que Sir Lawrence escolha como morrer, que é o cara que traiu ela. Tipo assim, deixa ele aí? O que você entendeu Cara, disso? eu fiquei um pouco na dúvida. Eu fiquei do tipo, beleza, ela tá falando pra ele escolher se ele vai se matar, se ele vai pedir pra um dragão queimar ele, sabe? Do tipo, a maneira mais rápida, se ele vai se atirar de algum lugar. Ou ela tá dizendo pra ele ir pra batalha. Do tipo, Uhum, dando a oportunidade de, tipo, morra pela sua rainha, sabe? Do tipo, você vai morrer, porque, né, guerra. Mas vai lá se provar. Eu acho que ficou meio ambíguo, assim. Queria que tivesse sido um pouco sim. mais direto, talvez, mas ficou em aberto. Realmente, pra mim, ficou um pouco em aberto. E a cena da Rhaenyra sacando a espada é muito. Visenya é a grande heroína dela, mas ela não tem. Tipo assim, ela nunca teve esse aprendizado, né? Hum. Então não tem como esperar que seja a mesma coisa. Eu achei um desrespeito absurdo eles rirem ali. Por isso que eu queria que o Daemon tivesse passado todo mundo na lâmina naquela hora. E aí depois a gente volta na Visenya quando ela pega a Dark Sister, que era a espada da Visenya, né? Então a gente Isso, tem. exato. É. É que A gente nessa tem hora, duas quando ela espadas de aço empunha, valeriano. não é a Dark É Sister, a é a do espada Jace. do Jace. Isso. Exato, a Dark Sister está com o Daemon. Nós temos duas espadas de aço valeriano dos Targaryen. É a Blackfire que fica com o rei. E a Dark Sister que fica com o grande guerreiro que não é o herdeiro, né? Então atualmente está com o Daemon, mas eram do Aegon, a que está com o Aegon II. Não, tá com o Aemond agora, né? E a Dark Sister era a da Visenya, que foi quem fundou a patrulha, a Guarda Real, inclusive, né? Ela, na época da conquista, ela viu que o Aegon estava muito exposto a assassinos que pudessem tentar chegar perto, e ela criou a... Oi. Cara, acabei de ter um pensamento aqui. Hum. Se Dark Sister, Visenya, Blackfire, Aegon, a adaga de aço valeriano deveria ser da Rhaenys. E isso Sim, reforça a nossa grande teoria de que quem sonhou o sonho foi a Rhaenys, e daí que essa esse adaga não era do é. Aegon porra nenhuma, era dela, porque daí nós temos três armas de aço valeriano, uma para cada um. Exato, e esse é um dos pontos fortes dessa teoria. Nossa, eu Porque não pra tinha. Rhaenys, que era. Pra Rhaenys, que é a mais. Ela não está acostumada a usar uma espada, a adaga seria muito mais útil pra Faria segurança muito dela. mais sentido. Assim como pra Rhaenyra também. É uma arma de proteção curta, né? Que você tem que usar só num momento de emergência total. Então, faria sentido cada um dos três ter uma lâmina de aço valeriano. E faria sentido a Rhaenys, que não é uma guerreira, ter uma adaga de aço valeriano. Por isso que a adaga da profecia, e pra mim faz muito mais sentido, é a profecia da Rhaenys e não do Aegon. A adaga era da Rhaenys e não do Aegon. O sonho foi da Rhaenys e não do Aegon. Segundo a teoria, tem um Desculpa o vídeo desvio, completo né? dessa teoria. Às vezes, É, né, não. falando dessas coisas, a Mas gente dá um essa, negócio. Desculpa, essa perdão. teoria é uma das minhas favoritas e ela tem um vídeo completo dela lá no YouTube. A gente já falou mais dela em outros episódios também. Mas se você chegar no YouTube e colocar Oficina Geek, a Daga da Profecia, você vai achar esse vídeo. Vou deixar linkado se você está vendo pelo YouTube aqui. Depois assistam também. Mas é uma teoria muito foda. E aí a Rhaenyra. A Rhaenyra, ela tem essa questão de Visenya. Ela queria que, se a mãe dela fosse de outra menina, se chamasse Visenya. A filha dela, que nasceu com aquelas escamas de dragão e tudo mais, era Visenya. Então, quando ela pega essa espada, tem isso tudo também, né? E quando ela dá o golpe derradeiro ali depois, com a espada que era da Visenya, tem ainda mais. Então eu gostei de como ela meio que traz de volta essa parada da mulher Targaryen armada e tudo mais, e mostrando a força dela. E esse primeiro momento é muito bom que o Sir Luthor Lawrence aí, ele chega pro Daemon, né? Fica os dois olhando pra Rhaenyra como se eles fossem besties. E eles só esperando ela andar, e aí o Luthor fala, o trono é seu, minha rainha. Mano, muito foda, tá? E aí ela, ainda não. E aí ela solta a maior pedrada. Essa cena vai arrepiar até Bring Aegon, the Usurper, to... E assim, Emma Darcy, todas as cenas de atuação dela nesse episódio foram pesadíssimas. Em todas ela entregou. Porra, quando ela vai dar o golpe no Otto, sai catarro. Você tem noção? Então, caralho, tipo assim, ela toda, tá chorando, tá babando, tá tudo ali, sabe?
A gente chegando lá, a gente explica mais porque a própria... A Rhaenyra tem uma relação com o Otto, que é mais delicada do que simplesmente ele é o maior traíra da face da terra, é o maior filho da puta de todos. Porque a Rhaenyra se importa muito com as pessoas que eram importantes para o pai dela, né? E Emma Darcy deu uma entrevista falando disso tudo também. Mas aqui, esse é um momento absurdo, eles saem procurando o Aegon, só que o Aegon vazou. Nem a Alicent sabia disso. E aí eles pegam os que sobraram ali. É o cara que tava tentando ir pra cima da Alicent. O Orval foi mal. O cara salvou ele fudeu o maluco 2 vezes, né? E aí depois chega o senhorzinho e fala: o Sr. Larys Strong, pé torto, deixou um presente para o Daemon. E aí o Daemon dá a risada mais sincera da face. Essa risada é tão. É uma risada mais gaipada. satisfatória. Ele sentiu aqui no peito. Essa é a risada mais satisfatória que eu ouvi, assim, num personagem. É um negócio surreal, né? E aí, quando a gente vai. Quando eu tava pensando, caralho, presente do Larrys. E aí, quando ele foi chegando, eu falei, só pode ser o Otto. Sempre bom lembrar, na segunda temporada, a Alicent não sabia onde o Otto estava. O Otto sai de lá depois que ele perde o cargo de mão do rei para o Criston Cole. E ela fala até pro irmão dela, pro Gwaine, ela fala, o pai não responde as mensagens a ele. O pai sabe se virar, quando ele quiser responder, ele vai responder. Só que então, antes dele ir embora, o Larrys falou assim, esse cara não serve mais pra nada, vou deixar ele preso aqui, ninguém vai saber que ele tá aqui. Caso a Rhaenyra tome, eu uso ele de moeda de troca. Convenhamos, Sr. Larrys Strong pé torto, ele pensa em tudo mesmo. Né? Esse cara é o mais preparado que a gente tem em Westeros, assim, de longe. E aí, o Otto é levado, e aqui tem uma relação com a morte do Viserys, que eu acho muito satisfatória, eu diria. Porque o Viserys morre tendo a última visão dele do jantar. Ele vê todo mundo que ele ama feliz. Então, a morte dele foi com essa visão. Eu consegui. O Viserys merecia ter essa paz no final. Eu consegui. Minha família toda está em paz, as pessoas que eu amo estão se amando, não vai ter treta. O Otto morre achando que todo mundo que ele ama morreu. Ele tava num calabouço sem receber notícia de nada. De nada. E aí ele chega na frente da Rhaenyra e ele fala, bom, ele tá vendo a Rhaenyra ali. Ele não vê a Alicent, não vê a ninguém. Ele vira e fala, então, se eu tô aqui, eu suponho que tá todo mundo morto. E é nessa que ele morre. Sem saber que não tá todo mundo morto. Eu acho que antes dele morrer, alguém fala alguma coisa sobre o Aegon não. O Daemon fala, o Aegon não estando Sim, aqui, ele é. mas eu acho que ele não ouviu. Você acha que ele não ouviu? Porque Eu acho que ele não ouviu. seria muito melhor. Teve uma ambiguidade pra mim, assim, do tipo, ele ouviu ou não? Porque ele dá uma suspirada depois, sabe? Eu fiquei tipo, ele ouviu. Eu prefiro pensar que ele não ouviu porque vai ser mais satisfatório pra mim, tá? Mas Total. realmente, nesse momento, o Daemon podia virar de costas, falar um pouco mais baixo. E o Otto, a todo momento, ele tá mexendo com a Rhaenyra também. Ele, esse filho da puta, essa ratazana, ele tem a audácia de falar o que o seu pai acharia. Vai tomar no cu, mano. Nossa, essa cena eu falei, caralho, eu queria estar lá dentro pra dar uma bica nele antes da Rhaenyra passar a espada. A minha única pontuação sobre esse episódio é esse encerramento, porque tem os nobres ali, né? Tanto os que já estavam ali na fortaleza, como a tantos que estavam presos, né, nas celas, tipo o senhor e a senhora, o Lorde, a Lady Fel, que, né, foram os que não dobraram o joelho e tudo mais. Eu queria que tivesse tido um momento da Rhaenyra de falar pra eles o que aconteceu, sabe? Porque é aquela coisa, né? Tipo, é difícil o disse-me-disse. Tipo, o que será que o povo ouviu? Porque é fácil, né? Tipo, beleza, eles traíram a Rhaenyra, mas o que de fato aconteceu? Eu queria que ela tivesse falado, talvez nessa parte, ou talvez quando ela subisse pro trono, de falar que eu fui traída, sabe? Tipo, o Otto Hightower, você está... Ou uma coisa meio morte do Mindinho. Otto Hightower, você está em julgamento por traição à coroa, né, tentar matar a herdeira do trono, sabe, acusações assim. Eu acho que esse foi o meu único ponto, de que eu queria que ele tivesse, tipo, tivesse registrado as ofensas dele, Tido uma sabe? sentença, né? Tido uma sentença ali. Eu acho que é isso. Mas assim, tudo bem, não tem problema. Eu entendo que esses lords aí eram os mesmos que estavam quando eles deram o golpe. Todo mundo viu o show de horrores. Tanto que a Lady Fel e o outro cara, que eu não lembro o nome da casa, eles não ajoelham e eles falam, minha casa não tem palavra volátil assim, não sei o que.
Eu achei até que eles iam ser mortos, mas eles são presos mesmo naquela cena. No Eram livro três. eles morrem mesmo. É. Eles tiram a cabeça deles Eram na hora. três pró-Reinira, e o que morreu foi o que tentou fugir, que jurou antes lealdade e depois tentou fugir. Então aquilo é considerado traição. Enquanto nos outros casos eles estavam sendo persuadidos, né? Sim. E aí eles voltam, achei legal essa cena, mas pra mim é que todo mundo já sabia o show de horrores que o Otto tinha dado, prendendo todo mundo ali, falando, jurem lealdade ao Aegon agora, sabe? E aí o Otto vai mexendo com a Rhaenyra desse jeito. Aí quando a Rhaenyra tá com a espada, ele fala: eu prefiro que seja o Daemon pra eu não ser. Sei lá, escorraçado aqui, sei lá o quê. Tipo, E vai deixando a Rhaenyra mais despedaçado. puta ainda. É. Não E fala quando o nada. Daemon. Você cala a boca. Ela faz, tipo, É, cala a boca. fica quieto aí. E aí quando o Daemon saca a Dark Sister e dá pra. Eu falei: caralho, que coisa satisfatória, mano. Meu Deus. A diretora desse episódio, ela tem mais episódios dirigidos de House of the Dragon até hoje, né? E foi muito. Foi absurdo. E. E aí. Ela passa a primeira e na segunda ela consegue matar. Isso me lembrou o Viserys com o Cervo na primeira temporada. Porque os caras falam, mata por aqui. E aí ele coloca a primeira e não vai. E aí ele pega na segunda e ele mata. Então foi bem parecido. E aí, de novo, o rastro de sangue que segue a Rhaenyra, né? Ela pisa ali. O Daemon passa a dele, numa só. A lá, o irmão do Corlys lá, como é que chama? O Vaemond, né? A lá Veículos. Vaemond. Só que aquele... E o cara, que é o maior fudido de Westeros, o maior merda de todos, diga para minha esposa, caralho, mano. E aí a Rhaenyra vai com aquele pesar todo, carrega, ela vai pensando no trono, né? Chegando lá no trono, curvada, ela tendo pisado no sangue, seguindo o rastro de sangue que segue ela desde o começo. No episódio 1, a mãe dela morre. No episódio 2, ela arrasta o javali pelo acampamento. É um rastro de sangue. Quando já muda de elenco, a gente tem a Rhaenyra indo mostrar a cor do cabelo pro filho lá, do filho dela pra Alicent. A placenta dela estourada é o rastro de sangue. Esse rastro tá sempre seguindo a Rhaenyra. E aí ela vai, porque ela tá, na minha visão, subindo o trono de ferro, pensando assim, e se não valer a pena? Ela tá pensando em tudo que ela perdeu já. Por isso que ela vai devagar, por isso que ela demora, por isso que vai, tipo, meus filhos morreram, eu não sei o que eu tô fazendo, a minha convicção tá falhando, e se não valer a pena? E ela senta, e no meu entendimento, quando ela senta e dá aquele, valeu a pena. Não valeu a pena, assim, eu trocaria o Jace e o Lucerys por isso aqui. Mas, tipo assim, eu entendo o meu propósito de estar aqui, sabe? O Trono de Ferro foi feito de espadas e pontudas pra ele ser desconfortável. Ninguém tem que achar que é um privilégio estar ali. Você tem que saber que é um dever que não é bom. Não é bom. É ruim, é pesado. E a Rhaenyra entende isso. E aí tava indo tudo bem, quando do nada a Alicent e a Helena chegam aqui. E a Eu Alicent não sinto. sabia do Otto há não sei quanto tempo, vê a cabeça do pai dela lá, olha pra Rhaenyra, a Rhaenyra olha pra ela e chora. Emma Darcy disse que aquilo ali fez com que as duas naquele momento voltassem à infância de quando elas eram amigas e de quando o Otto era melhor amigo do pai dela. Por mais que ela e o Otto não tivessem. A única troca que ela e o Otto têm direito é quando ela vai escolher o Criston Cole como guarda real, que ele tá do lado dela ajudando e tudo mais, dando os conselhos. É... E aí ela, tipo, teve essa. Caralho, a Alice está aqui, minha amiguinha, tal, não sei o que. Volta a isso. Pra mim, isso vai ser resolvido tranquilamente, porque se a Alice estava disposta a dar 2 filhos pra salvar a Helena, o pai ela também entregaria, porque também foi alguém que impôs a ela muito sofrimento de muito da vida que ela teve, né? Tipo assim, não é entregar facilmente, mas é algo que ela abriria a mão pra salvar a Helena, eu acho. Exato, eu acho que ela só vai ter ali aquela coisa, todo mundo tá falando online que é mais um momento de falta de comunicação, de que a Alicent vai ficar puta porque ela matou o pai dela, porque ela não ia saber que o pai dela tinha sido colocado nas celas pelo Larrys e que daí ela tá achando que todo esse tempo que ela tava tentando falar com o pai dela, ele era refém dos pretos e eles não Da falaram Rainira. nada, porque Ah, mano. geralmente você fala essas coisas, né, do tipo, pra você ter um refém, você fala, olha, tô com um refém e tal, esse tipo de coisa. Então, eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que, né, a Eu gente não, vai por outro eu não aguento caminho. mais coisa sem querer. Eu não aguento mais coisa sem querer. Não, mas de verdade, a gente já tá falando isso desde né, das últimas temporadas. A gente precisa que as pessoas assumam os próprios BOs. Chega de erros de comunicação e lá, 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 pelo amor de Deus. Mas essa cena também, Exatamente. eu acho que também a Renira tá.
lembrando das pessoas que ela perdeu, em sentido de a última vez que ela viu alguém subindo nesse trono era o pai dela, naquela cena Puta, a cena. magnífica, né, do Viserys dando os últimas forças ali dele. Não foi a última vez que ela King viu o pai dele. Viserys of House Targaryen. Exato. Nossa. Tipo, não foi a última vez que ela viu o pai dela, porque eles tiveram aquele jantar, mas foi a última vez que ela viu o pai dela como rei. E que, né, era para ela ter seguido depois dele, e aconteceu tudo isso e tudo mais. E ela, é o que a gente tava falando sobre a espada, é que nesse momento de hesitação, em que a gente vê todas essas emoções passando pela Emma Darcy, por Emma Darcy, que ela, nossa, é impressionante como a Rhaenyra tá ali mostrando 55 pedaços de emoção, atuação facial, o olhar, é tudo muito importante. E o jeito que ela usa a espada do filho dela como âncora, né? Como um impulso para ela continuar andando, para lutar contra a própria incerteza desse caminho que ela tá, o caminho que ela veio trilhando e aonde ela chegou agora. Toda essa questão que o Marcos falou sobre o preço que foi pago, a gente sempre fala sobre isso, o preço do jogo dos tronos. Jogar o jogo dos tronos custa muito caro. E aí ela tá ali por um propósito maior, então ela tá meio que falando o que o Damon tava falando. Lembra do porquê que você tá aqui, né? O que que a gente precisa conquistar, a canção de Gelo e Fogo, a gente precisa pensar no futuro e tudo mais. E ela traz a espada ali que tá na cintura dela, ela traz mais próximo do corpo e também ela faz questão da espada ficar em caixa, ela senta envezada também, justamente porque a espada tá na cintura dela, não dá para ela sentar reta por causa da espada, mas ela também faz o movimento de trazer para o peito, né, de trazer para próximo do coração dela, porque eu acho que tem um simbolismo dessa espada não ser igual às espadas que estão ao redor dela. As espadas que estão ao redor são de guerreiros derrotados pelos Targaryen, são de pessoas que caíram na guerra, tal qual o filho dela também foi. Mas para ela ele significa mais. Ela não vai, ou pelo menos eu espero que não, adicionar a espada do Não. Jace ao Trono de Ferro. Aquilo, ela tá ali com ela significa muito mais para ela. Significa o Lucerys, significa a Visenya, significa o pai dela, a mãe dela e tudo mais. E, cara, que cena do caralho. Pra mim, o episódio ficou resumido naquela cena em que ela tá mais pra frente, já mostra o rastro de sangue, mas tem o trono de ferro refletido na poça de sangue da cabeça do Otto Hightower. Pra mim, o episódio ali, tipo, o que me provou, finalizou ali a cereja do bolo de, meu Deus, que episódio de televisão que a gente acabou de ver, foi essa cena, a fotografia foda, a direção muito boa, e, né, o The Usurper também botou essa cerejinha antes Mano, também, porque, gente, a atuação até vocal de Emma Darcy, né, botando toda essa estrutura, e essa expressão entre ela e a Alicent, que é aquela coisa, a gente está interpretando aqui, outras pessoas vão interpretar de outro jeito, e essa é a beleza da canção de Gelo e Fogo, toda a área cinza, todas as interpretações, todos os sentimentos que ficam ali pra gente poder absorver entre personagens tão interessantes. duas coisas. Uma, isso que você falou aqui me fez pensar que assim, ela falou ela e a Alice se olhando, elas remetem ao passado. Quando ela senta no trono também, por mais que tenha o peso de ter perdido os dois filhos, tem a recompensa de pai, eu estou onde você queria que eu estivesse. Pai, eu consegui, tá? Eu Sim, tô aqui. É sim. porque o Viserys é alguém muito importante pra ela. Minha voz é uma embargada. E eu espero, sinceramente, do mesmo jeito que você queria uma troca Jace e Beyla, eu quero desesperadamente uma troca Rhaenyra-Helena, tá? Porque a gente não tem isso. A gente tem a Helena falando, os filhos dela sempre foram gentis, e a gente tem a Rhaenyra na segunda temporada falando, eu jamais faria isso justamente com a Helena, uma inocente. Tipo, elas são irmãs, querendo ou não. Sim, Sabe? Então eu queria ver essa troca de tipo assim, agora, o que vai acontecer com essas duas? 100%. A Alice e a Rhaenyra podia meter numa cela, mesmo e foda-se. Mas a Helena, ela pegar e falar assim, você não fez nada. A Rhaenyra sabe que a Helena não tem nada ali, tipo, não tem papel nenhum nessa guerra. Você vai ficar aqui comigo, tá? Tipo, a gente vai ficar aqui, você é minha irmã e pronto, acabou essa dança dos dragões aqui, acabou. Tipo, seria, sabe? Mas eu quero ver uma troca
delas duas, uma troca de irmã mesmo. Eu acho difícil. A Rhaenyra nunca teve esse tipo de troca com nenhum dos irmãos filhos do Viserys ali, da Alicent. Mas seria muito lindo de ter das duas. Eu espero que eles fazem tanta coisa desnecessária que essas trocas necessárias eles acabam deixando pra lá. Sim. A do Jace com a Baeley eles esqueceram, ignoraram. Nós O Harry Strong. vamos colocar outra cena de estupro, gente, mas não vamos colocar os dois. É, exato. O Harry Strong ficou 10 anos com a Rhaenyra. A gente teve 3 cenas deles, sabe? E aqui eu espero que a gente possa ver isso. E uma outra coisa que eu achei aqui, meio de bastidores de fora, né? O ator que faz o Aegon, ele tava dando uma entrevista e ele disse que o contato de emergência do Aegon seria a Rhaenyra. Eu achei isso muito bom. Ele falou, é irônico, né? Mas seria a Rhaenyra. Ei, mana, vem aqui me dar uma ajuda. Ele encenando foi absurdo. Ele fala assim, eu ligo ela, começa a berrar, eu calma, calma, me ajuda agora, tá? Depois a gente resolve nossas tretas. Eu achei muito bom isso daí. Porque o Aegon no livro, e aqui na série acho que ele chega até a demonstrar, ele fala assim, pô, deixa o trono pra ela, eu não quero essa porra. Mas no livro ele chega a demonstrar uma certa paixão pela Rhaenyra e uma certa semelhança com o Aegon I, que é de ter casado com uma por dever, que é a Helena, e com outra por paixão. Ele chega a demonstrar que era isso que ele queria e que ele era apaixonado pela Rhaenyra de certa forma. Mas aqui na série eles não foram por esse caminho. Mas Helena e Rhaenyra, elas têm que ter, por favor. Eu não vou citar o nome do Ryan Coldon positivamente pedindo algo pra ele, porque tudo que este senhor toca nesse mundo me dá repulsa. Esse episódio pra mim tá na mão de outra roteirista, tá na mão de uma Ah, é. diretora e ele quis. Ai, porque eu acho que ele se acha muito genial, sabe? Inclusive no Falar Murmúrio semana passada teve um comentário, eu não lembro o nome do cara que comentou, desculpa, do moço que comentou lá, ele falou assim: tem que ter uma plaquinha atrás de nós dois, eu e você, de quantos dias a gente tá sem falar mal do Ryan Condal. E assim, eu não vou passar nenhum episódio sem falar mal dele. E eu acho que esse cara, ele faz as coisas mais óbvias do mundo e pensa assim, caralho, olhando no espelho, como eu sou genial. E essa abertura. Caralho, vou deixar a abertura mais sombria, porque essa temporada vai ser a mais sombria. E aí você pega e tipo assim, tá bom, teve o casamento vermelho, a abertura não mudou. Tá bom, teve Hard Home, a abertura não mudou. O que você tá querendo inventar? Genial, nesse Não, sentido, é ir a Parker tirar a abertura em Cavaleiro de Sete Reinos. Isso é genial, porque é menos glamour, é uma história mais direta, mais objetiva, é uma estrutura mais curta, sabe? Ali tem muito detalhe narrativo nisso. O que o Ryan quando fez aqui, eu não sei como mano, esse cara virou um showrunner. Eu não sei como que. todas. Tem todas as entrevistas pós-episódio, tem entrevistas, tipo, com o elenco, e a gente posta vários quotes dessas entrevistas no Twitter, gente. Sigam a gente no Twitter, pelo amor de Deus. No Por favor, X. É, no X. e até agora, pelo menos, por favor, se vocês virem, manda pra gente, porque, por favor, me corrijam. Ele botou o emblema dos Blackfire na porra da abertura, justamente falando, ai, eu sou tão genial, eu sou tão não sei o quê. Ninguém falou sobre isso. Ninguém falou, ah, nossa, a gente colocou ali porque a gente tá sinalizando que esse conflito vai levar ao próximo conflito. Não, eu acho que ele literalmente só colocou ali o fundo, porque é como se fosse de sangue, e daí ele precisava que tivesse um contraste de cores pra falar, ai, tem sangue. E não sei o quê, e ele nem se tocou de que ele estava colocando ali o emblema, né, o sigilo de uma outra casa que é, assim, gigantemente importante para a narrativa dessa história. E assim, se eles não, já que eles não falaram sobre o que eles estavam querendo fazer sobre isso, eu sei que esse filha da puta fez isso, entre aspas, sem querer. Um pobre do estagiário deve ter avisado, igual avisaram do dragão de 4 patas, e ele não deu a mínima. E é isso, esse é o meu comentário. Eu acho também, porque ele não leu o livro. Isso aí ficou claro pra todo mundo. Ele não leu o livro. E uma outra coisa também, que pra gente dar nome aqui aos verdadeiros responsáveis por essa obra-prima que a gente viu aqui, a roteirista deste episódio 2 da terceira temporada, Sarah Hess. Já fez outros episódios, alguns questionáveis, mas de parabéns aqui. Ela deu uma entrevista que eu fiquei muito puto no passado, na segunda temporada, mas eu não lembro o que era. Eu não vou colocar a Sarah Hess no patamar aqui do Ryan Condon, jamais. Tá de parabéns, Sarah Hess. A diretora, Clark Kilner, é a que mais dirigiu episódios de House of the Dragon. Maravilhosa. O diretor de arte, Alejandro Martinez. Nossa, ícone. Também
De parabéns. Então nós não temos Ryan Condal envolvido aqui. E por isso que esse episódio deu tão certo, tá? O desabafo aqui que eu queria é esse. E Viti, você tem mais alguma coisa pra falar sobre esse episódio magistral, maravilhoso, sensacional? Cara, eu acho que não. Foi tipo, foi tão impactante. Tipo assim, ontem eu tava muito, muito cansada. Mas esse episódio ele bateu assim em mim de um jeito muito positivo. É, sabe, que nem você falou no seu vídeo de primeiras impressões. Gente, talvez eu esteja meio emocionado. Talvez depois que eu vá analisar eu tenha outros sentimentos. Até o momento eu não tenho outros sentimentos que não seja tipo de. Nossa, que narrativa interessante. Contudo, interessante. Porém, meu único comentário é: eu até coloquei isso lá no Twitter. O preview do próximo episódio me deixou profundamente preocupada. Não vi ainda. Profundamente preocupada. É só esse o comentário que eu vou fazer, porque assiste quem quiser, mas eu fiquei muito preocupada. Como falaram que criticamente era um dos melhores episódios, eu espero pagar minha língua, vou aguardar, né? Vamos manter a calma, tananã. E é isso. Temos perguntas para esse episódio, Marcos? Putz, eu não coloquei caixinha, eu esqueci, Ai, eu mas, coloquei o vídeo. Mas ó, gente, foi o vamos Reginaldo aguardar. Júnior que falou. Reginaldo Júnior que falou no Falar Murmúrio semana passada. Ele falou aqui, ó. Já quero duas plaquinhas, uma pra ficar atrás do Marcos e outra atrás da Viti, com estamos a 0 dias sem falar mal do Ryan Condal. Precisamos providenciar essas Vamos plaquinhas. providenciar. É... Vezes em que a gente xingou o Ryan Coogler. E isso daí, eu não vi ainda o teaser do próximo episódio, mas eu vi você falando que aparece um Daron prateado ali, né? Cabelos Isso, prateados. exato. Se eles já Gente, mostraram isso dessa forma, pra mim o Daron é o ruivo, tá? Pra esse mim é o o Daron é o negócio. ruivo. Tipo, cara, se não tivesse mostrado no preview, ia ser uma narrativa mais interessante. Tudo bem que a gente ainda tem que deixar em suspenso, sabe? Pode ser que eles. A gente fale, gente, claramente, se eles estão colocando esse moleque, vai ser o outro, e X, e Y Y e Z. Vamos ver, mas assim, isso me quebrou um pouco, gente. É igual quando você vai ver, você tá no cinema e tem os trailers, e tem aquele trailer que parece que, tipo, o filme inteiro tá no trailer, e você fica tipo, por que que fizeram isso? Pra que entregar isso num preview de episódio, sabe? Não fez muito sentido pra mim. Mas, né, tudo bem. Enfim, é o que temos. E eu tô ansiosa pro próximo episódio. Até agora a gente teve esses dois episódios excelentes. Realmente teria um impacto se fosse na segunda temporada. Mas é isso. Bora pra cima. Tô louca pra ver o que que essa narrativa vai trazer pela frente. E uma coisa, no livro tem um momento que é citado, tipo, o Aemond falando que ele chega em Harrenhal e ele acha que o Daemon fugiu dele. Aí quando ele percebe que ele perdeu Porto Real, ele se sente um otário, né? Eu queria Sim, eu muito que acho isso que sim. acontecesse. Eu espero que isso seja passado em tela, mostrando a cara de tacho desse otário no próximo Cara, episódio. vai Tipo ser assim, ó, bom, você vai ser perdeu bom. Porto Real. Eu espero. Tomara. Então, Cara, a minha expectativa pro próximo episódio, que eu, novamente, eu acho que vai ser um episódio totalmente focado em Porto Real e não vai ter outras coisas, mas se o episódio 4 seguir o que eu acho que vai ser o episódio 4, talvez a gente tenha uma batalha muito interessante que chama Baile do Açougueiro, e que daí que vai ser bom. Se for no episódio 4 vai ser bom, 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 e eu vou ser uma pessoa feliz, feliz, feliz. Vamos ver, gente. vamos ver. Então, gente, é isso. Na semana que vem eu volto a colocar a caixinha de perguntas, eu prometo. E os episódios do Falar Mergulhos vão continuar saindo por volta desse horário. 11 horas da manhã, meio-dia. Às terças-feiras a gente grava na segunda, então domingo só é episódio. Tem o meu vídeo, já tem a caixinha de perguntas lá no Instagram. Vocês mandam as dúvidas, a gente responde aqui no Falar Morgulhos. Muito obrigado a Viti por mais um episódio de quase 2 horas. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Falar Morgulhos continua sendo o podcast mais ouvido do Oficina. Muito obrigado a vocês por conta disso. A Viti Obrigada. também, como sempre, né? Trazendo esses detalhes, mínimos detalhes, essas observações fantásticas. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Muito obrigada pelas visualizações de vocês. Até semana que vem.